Então, além de serem escritoras premiadas e trabalharem com a linha a linha infanto-juvenil, terem livros também editados, traduzidos fora de Portugal e do Brasil, a Alice tem uma trajetória fantástica de vida, Maria Valéria também, então eu vou deixar essa parte mais para as duas contarem para a gente. Eu só fiz uma pequena introdução, porque quem quiser acompanhar a trajetória, e nem precisa, porque muita gente já conhece, mas tanto no Wikipédia, quanto no perfil de cada uma, vocês veem toda a trajetória, todos os livros, os prêmios que Alice, que Maria Valéria Rezende Alice Vieira e Valéria Rezende já receberam. Então, para começar, eu queria só explicar mais ou menos como é que funciona. A Alice vai falar um pouquinho de si, se apresentar, porque eu acho que a melhor coisa é a própria pessoa se autodefinir, né? E depois a Maria Valéria fala um pouquinho dela. Aí eu interrompo, chamo um pouquinho as pessoas para nos acompanharem e começo as perguntas e a gente vai naquele bate-bola. Faço uma pergunta, uma responde, depois a outra responde. Eu vou prometer que eu vou me segurar para não me meter no meio das duas e não dar minha opinião. Então, vamos lá. Sou eu? Ora bem, antes de mais, eu quero sempre dizer que eu sou jornalista, porque essa é que é a minha profissão. A escrita de livros vem muito mais tarde. Basta dizer que eu comecei a ser jornalista com 18 anos e o meu primeiro livro, quando saiu, eu tinha 35, portanto já tinha muitos anos de jornais em cima. E eu acho que isso é importante na maneira como nós escrevemos, na maneira como escolhemos os assuntos. Por exemplo, a minha maneira de escrever é uma maneira de escrever de um jornalista. Usamos muito poucos adjetivos, as frases são muito curtas, e depois os assuntos interessam-nos mais, os assuntos de agora. Portanto, é outra coisa, não digo que é melhor, mas estou a dizer que é um bocadinho diferente. Depois, então, comecei a escrever livros, faço as duas coisas, mas de qualquer maneira, se o meu patrão dos livros, o meu editor, me dissesse, já tens 80 e tal livros escritos, podes parar, eu parava logo, mas é que era logo. Agora, ficar sem jornal, isso não consigo. Eu trabalho para um jornal e duas revistas, e isso está-me na raça de sangue. Depois tenho, escrevi para crianças, comecei, não muito crianças, eu comecei por escrever para os meus filhos, que já tinham 10 e 11 anos na altura, e vou continuando para crianças, para adultos, prosa, poesia, escrevo o que me apetece. Mas aquilo que eu gosto mais de fazer é a reportagem e a entrevista, mas também gosto muito de escrever. E agora, eu acho que estou a escrever mais poesia do que escrevia antes. Eu comecei há muito pouco tempo a escrever poesia, tenho 4 livros publicados, não é muito, e em breve sairá outro. E, portanto, isso é aquilo que eu faço, isso é a minha vida. Ando em escolas praticamente todos os dias, menos agora com a pandemia, evidentemente. Aqui há tempos fiz um Zoom para uma universidade, tive 1h30 a conversar com eles, porque isso faz muita falta, falar com eles, saber o que é que eles gostam, como é que eles veem as coisas. E depois há um livro que eu gosto muito, porque é um livro que eu digo que é a prova da globalização. É um livro que se chama Histórias e Lendas de Macau. Ora bem, Histórias e Lendas de Macau são histórias da China, que eu escrevi, que sou portuguesa. Quem ilustrou foi o Alain Corbel, que é belga, e quando os ilustrou estava em Macau também. Depois o livro foi editado e depois ganhou um prémio no Brasil. Não é globalização completa. Fantástico. É mesmo isso. E é assim, e vou escrevendo livros, e agora, se me quiserem ajudar, estou a escrever a biografia do Padre António Vieira. Todas as ajudas são bem-vindas. Também sou devota do Padre Antônio Vieira. Claro. Portanto, é isso. Queres saber mais alguma coisa? Não, agora a Valéria se apresenta e eu faço depois um pequeno parênteses. Olha, eu digo sempre, eu sou muito mais leitora do que escritora. Eu sempre fui, é verdade, eu comecei a ler literatura muito antes de ser alfabetizada.
porque eu nasci muito antes da televisão. A minha família, tanto a minha família paterna, paulista, santista, como a minha família materna, do sul de Minas, mas depois vivendo em Belo Horizonte, dos dois lados havia escritores. Não tinha televisão. O que é que se fazia à noite, depois da janta? Íamos para a varanda e diziam-se poemas. Meu avô mineiro foi estudar Belas Artes no Rio de Janeiro e ele só tinha um lugar para dormir, um trabalhinho, mas ele tinha que conseguir tinha um lugar para dormir, mas ele tinha que conseguir um emprego para se manter. Então ele arrumou um emprego de intervaleiro de cinema. No Rio de Janeiro, já em 1915, já havia cinema regular, com aquele filme que tinha que mudar o rolo, desenrolar no meio do filme, tinha um intervalo. Então, o cinema rico tinha um piano de cauda, um pianista que ia lá. E o cinema mais pobre contratou meu avô, que era muito alto, muito bonito, muito artista, muito saliente, e ele sabia de cor, para fazer isso, ele sabia de cor todo Gonçalves Dias, Castro Alves, o que fosse. E a gente ouvia aquilo, ou então de noite se liam livros, em voz alta. Então, para mim, a leitura nunca foi uma coisa assim, individualista, nem o inventar histórias. Então, a gente era desafiado a inventar mais uma história para contar. Era a contação de causo, não é? Então, eu me lembro até, eu sou sobrinha bisneta do poeta Vicente de Carvalho, que lá em Santos é o poeta do mar, etc. E a viúva dele ainda estava viva na minha infância, e o meu pai, que era médico, que era sobrinho, ia todo sábado pela manhã vê-la. E um dia ele me disse, olha, tia Biloca tá assim, tá um pouquinho tristinha, você não quer aprender um poema do tio Vicente para dizer para ela? E eu decorei A Flor e a Fonte, ou Esses Olhos Verdes, esses olhos... E eu cheguei lá, e papai, eu ouço a voz do meu pai ainda dizendo o poema para eu decorar, imagine. Eu cheguei lá, o papai disse, olha, tia Biloca, a Maria Valéria tem ela tinha, ao lado da poltrona dela, uma cadeirinha, uma mesinha de espelho, cheia de bichinhos de murano, que naquele tempo só se fazia em Murano, os chineses não faziam ainda. Então era caríssimo, dificílimo, importado, etc. E eu era fascinada naquilo, mas eu, criada num antiquário, que era a casa do meu avô, eu aprendi desde cedo mãozinha para trás. Então eu não tocava em nada. E aí eu disse para ela o poema. Eu acho que era A Flor e a Fonte. Deixa-me, deixa-me, fonte, não me leves para o mar, eu fui nascida no monte, sei lá. E eu disse tudo, e quando eu acabei de dizer o poema, mãozinha para trás, o milagre. Tia Biloca pega um daqueles bichinhos e me dá de presente. Aí foi uma coisa, porque todo sábado eu queria um poema novo. Então eu com 5 anos estava dizendo tanjo, sino tanjo, numa voz de choro tão desconsolada, no caixão dourado, como em berço de ouro pequenino, levam-te dormindo, olha que te levam para o mesmo lado, onde o sino tange, numa voz de choro tão desconsolado. Imagina, eu não entendia nada do que eu estava falando, fazendo um poema sobre uma criança que morreu. Então, e eu comecei desde muito cedo a ter paixão pelas palavras. Então eu ficava colecionando palavras. Quando eu forcei um pouco para ser alfabetizada, porque eu estava já matriculada numa escola que as pessoas diziam que não era para alfabetizar antes, que atrapalhava, porque o método, porque não sei o quê. E eu não me conformava com aquilo. Então, aí pronto. Quando eu comecei a ler, foi um desespero, porque não havia o que chegasse, era só o que eu fazia. Eu me deitava debaixo da minha cama, porque mandavam a gente apagar a luz e dormir uma certa hora. Eu me deitava debaixo da minha cama, botava um abajurzinho por baixo da cama, para minha mãe não ver a luz lá do quarto dela, e lia escondido. Não porque o livro fosse proibido, mas porque não era hora de ler. Enfim. E aí eu tinha uns caderninhos onde eu copiava todas as palavras que eu não sabia e ia olhar no dicionário. Eu sempre fui apaixonada por dicionário. Eu tenho uma estante inteirinha de dicionários de todas as línguas, até de língua que eu não sei para língua que eu não sei, na esperança de um dia aprender. E eu ficava decepcionadíssima quando eu li um livro novo todinho e não tinha nenhuma palavra que eu não soubesse.
Então, isso é uma coisa que toda a vida foi paixão minha. Inclusive, o meu último livro, eu me diverti demais de escrever, porque é uma mulher escrevendo uma carta no século XVIII, então eu me pus o desafio, eu não vou usar nenhuma palavra que não se pusesse usar no século XVIII. Então, foi uma pesquisa enorme de vocabulário, e me lembrar de palavras antiquíssimas que eu ouvia meus avós dizerem, e que ninguém diz mais, e que eu achava que era gíria, que era invenção deles. Eu fui lá olhar e já se falava isso no século XVIII, XVII. O padre Antônio Vieira foi quem me ajudou demais, porque eu sempre fui uma leitora apaixonada do Vieira, até ele está citado lá eu acho, no romance, eu nem me lembro mais o que foi que eu escrevi. Então, pronto. Só que era uma casa cheia de escritores, os escritores de Santos se reuniam lá na casa da minha avó, porque a minha tia, que era poeta, tinha paralisia infantil, então era difícil para ela se locomover, eu não sei. Eu sei que eu tenho essa lembrança de toda semana ter aqueles saraus, que não se chamava assim, porque era uma coisa espontânea, se juntavam lá os poetas, os que vinham de São Paulo para encontrar os outros escritores de Santos, iam lá para casa da minha avó, e era aquela poetação, aquelas leituras, então eu tinha a impressão que todo mundo ia escrever um livro um dia, que era uma coisa que acontecia normalmente, todo mundo era escritor. E eu fazia meus livrinhos, desenhava, escrevia à máquina, numa Remington bem velha do meu avô, empoleirada em cima de uma banqueta daquela de pintor, porque ele pintava também. Depois minha avó costurava para mim, eu desenhava, eu fazia edições de 4, 5 exemplares e distribuía. E as pessoas diziam assim, já leu o novo livro de Maria Valéria? Do mesmo jeito que falavam, já leu o novo livro de Tio José, de fulano, então eu era escritora. Aí aquilo me pareceu assim, uma coisa sem novidade nenhuma. Então, ao longo da minha adolescência, eu comecei a me engajar muito no movimento. Primeiro eu passei um pouquinho pela juventude comunista, por curiosidade. Aí meu pai disse, você perdeu a fé, minha filha? Eu disse, não, papai, mas eu quero saber que negócio é esse, todos os meus amigos estão entrando nessa coisa. Aí papai disse, então você precisa ler O Capital, de Carlos Marx. Mandou buscar uma edição francesa, porque não se achava lá. Mandou buscar uma edição, ele passava rádio amador para os amigos dele, que eram comandantes de navios que ele atendia, etc. E veio uma edição em francês, eu já dominava o francês, uma edição em francês do Carlos, e eu fui para a reunião com aquilo debaixo do braço. Cheguei lá e disseram, o que é isso? Eu disse, é O Capital, do Carlos Marx, estou lendo. Não, você ainda não pode ler isso não, você não está preparada para ler isso, só quando a gente der licença. Você tem que primeiro fazer a formação. Eu disse, eu cheguei, me proibi, meu pai nunca me proibiu de ler livro nenhum. Aí eu fiquei chateada com aquilo. E aí tinha a Juventude Estudantil Católica, que nunca me proibiu de ler a Bíblia, pelo contrário. Então eu passei para a Juventude Estudantil Católica. Veja como o livro foi determinando a minha vida, de certa maneira. E aí eu me meti pela educação, eu fui militante, dirigente da JEC, fui para o Rio de Janeiro. Quando veio o golpe militar, eu estava no Rio de Janeiro, não, ele não estava no Rio, eu estava no Uruguai, mas cheguei, voltei para o Rio, e aí eu já tinha tomado a decisão, de ser missionária, porque eu não queria, eu sou a mais velha de 6 irmãos, já tinha ajudado a criar meus irmãozinhos todos, já sabia como era aquela vida, eu queria andar pelo mundo. Naquele tempo, ser jornalista internacional, assim, não era coisa para mulher. Você não ouvia falar nada disso. Eu tinha um primo jornalista que eu adorava, que era filho do Vicente Carvalho, e que andava pelo mundo e me mandava cartões postais. Eu queria ser aquilo, andar pelo mundo e mandar cartões postais para os outros. E aí eu fui, me meti para ser missionária, mas aí com o golpe e tudo isso, a gente tomou consciência de que uma mudança contra as injustiças e uma mudança realmente na estrutura social do Brasil só se faria. Houve aqueles que acreditaram na luta armada, isso foi trágico, porque foi terrível a repressão, mas muitos de nós decidimos que a gente, com muita influência do Paulo Freire, que para mim já era antiga, desde que ele foi para o Rio para criar o Programa Nacional de Alfabetização, a gente já estava metida nisso e tudo, e aí eu decidi me enfiar pelas periferias e pelo campo, e tem duas imagens que dizem bem o que é isso. Naquele tempo a gente lia muito o Livro Vermelho do Mao Tse Tung, e ele dizia que o militante tem que desaparecer no seio do povo como um peixe dentro d'água. E no Evangelho diz assim, você tem que ser o fermento da massa.
o fermento, se ele tem que desaparecer dentro da massa, senão empedra, não é? Ou você tem o sal da terra, se você não... Então, para mim, aquilo foi um caminho natural, e eu fiquei nesse caminho desde os... Eu comecei em São Paulo, na periferia da Zona Leste de São Paulo, trabalhando durante uns anos, e aí a coisa começou a apertar, porque começaram a aprender, matar uma opção de gente à minha volta, que trabalhava comigo e tudo. Aí a minha congregação me chamou para a Europa para ajudar lá numa pesquisa. Eu acho que era um pouco assim para me tirar daqui, né? Porque se dissesse que eu tinha que me exilar, eu não ia querer. E aí eu fui, passei uns meses lá, e aí, para voltar para o Brasil, a minha superiora geral, que tinha sido militante da resistência francesa, ela disse: eu entendo muito bem que você queira voltar, mas você não vai voltar você não pode desembarcar em São Paulo. Tinha muitas razões para não fazer isso. Eu tinha levado as cartas do Frei Beto, que foi a primeira edição das cartas dele, a primeira denúncia, assim, de dentro da prisão. Então, eles podiam saber que eu tinha feito isso, e, bom, então ela me fez fazer uma périplo para voltar para o Brasil. Então, eu fui para os Estados Unidos, atravessei os Estados Unidos, passei uns 3 meses, 4 meses lá, fui para o México, do México de avião para Manaus, que ninguém esperava que viesse uma criatura dos Estados Unidos para Manaus, voltando, né, ali não era importante. E daí eu vim embora de barco, de carona, de pau de arara, de coisa, até chegar no sertão do São Francisco, onde já tinha 2 irmãs minhas, e eu fui com elas para lá. Mas aí, ao fim de um ano, esse sertão do São Francisco, esse lugar no sertão do São Francisco, é exatamente o cenário do meu livro Outros Cantos. A pessoa que conta a história não sou eu não sou nem um pouco sentimental, introspectiva, nada disso, que é a personagem que conta, né? A Maria, que eu chamei de Maria porque 50% das brasileiras da minha geração era tudo Maria, então é um nome genérico. Né? Eu acho que em Portugal também. Né? Todas Marias ou Isabéis. Aqui em casa temos uma Maria Teresa, portuguesa, mas cujo nome de religiosa é Isabel Sofia, e ela continuou usando o nome de religiosa porque tinha muita Maria Teresa. Então, fez 90 anos anteontem. Ah, que legal. Está muito frágil, mas tá aqui ainda. Então, pronto, fiquei nisso, voltei, depois de um ano, quase um ano, a situação começou a complicar ali no interior, e ali a gente era muito visível, aí eu acabei indo para Olinda e Recife, onde eu fiquei 3 anos, mas eu queria voltar para o campo, fiquei coordenando o Pastoral de Juventude do Nordeste todo, aí eu voltei para um lugarejo minúsculo que é o cenário do meu livro Outros Cantos. Não, O Vasto Mundo, primeiro, que foi publicado como ficção. E pronto, eu passei a minha vida inteira, o pessoal diz que eu comecei a escrever aos 60 anos, que nada disso, eu escrevi a vida inteira. Eu escrevi, só que eu escrevia, e o que eu escrevia não tinha meu nome, evidentemente, porque eu fiz uma história da classe operária enorme, em 3 volumes, para os trabalhadores passarem escondidos uns para os outros, para refazer os movimentos que estavam completamente destruídos, né? História da igreja no meio popular, no período colonial, um monte de coisas. Escrevia folheto de cordel, peça de teatro, novela de rádio. A gente fez uma novela de rádio que se chamava, olha só, Vida e Luta de Zé Canavieiro. Não basta dizer que só foram 8 capítulos por ar, era semanal. Aí a rádio inventou lá que não podia, porque aquele horário, porque o anunciante, porque não sei o quê, e acabaram com a nossa novela, porque estava começando a haver greves locais do pessoal que ouvia a novela pela... Então, Isso já foi nos anos 80. Então, eu toda a vida tive um monte de coisa para fazer, andava com umas câmeras de Super 8, filmando tudo, fazendo... Eu não estava nem aí, e, na verdade, era completamente invisível, porque ser invisível era uma condição sine qua non. E isso foi até os anos 2000. Até os anos 2000, meu primeiro livro de ficção saiu em 2001. Como eu era louca por ler, e no meio do mato não tinham que ler,
eu já sabia de cor os livros que eu tinha, já tinha lido todos os livros, até em latim do padre, um padre intelectual que tinha lá, que tinha uma biblioteca, do bispo, que também era um grande erudito, e ele não tinha mais o que ler, não tinha livraria, eu tinha que vir a Recife, ou a João Pessoa, assim mesmo, tinha era pouco. Então, eu, quando estava chateada, eu escrevia, e eu adorava mexer na máquina de escrever. Depois a gente comprou para o nosso serviço de educação popular uma daquelas máquinas IBM, que tinha umas bolinhas que você mudava as letras, e quando todo mundo acabava o serviço, todo mundo ia embora, aí eu ia brincar na máquina. E eu tinha que escrever alguma coisa para poder brincar com aquelas bolinhas, trocava a letra, etc. Eu escrevia histórias, e essas histórias eu ia guardando, e quando tinha alguém, ou era aniversário de algum amigo, que eu não tinha dinheiro para comprar presente para ninguém, eu pegava uma história daquela, datilografava bonitinho, pegava uma capa, desenhava. Eu me via muito mais como artista plástica naquele tempo, como minha avó, meu avô, minha mãe. E eu desenhava, pintava e dava de presente. Assim eu dei um dia de presente uma história dessa pro Frei Beto, justamente, porque eu ia me encontrar com ele, que era dia do aniversário dele. E aí, uns 3 anos depois, um editor me ligou, que estava com um texto meu, que queria publicar e que queria tudo que eu tivesse, porque ele tinha mostrado para os outros editores, e que todo mundo disse, não sabemos quem é, nunca ouvimos falar, mas quem é? Não é uma iniciante, porque é uma pessoa que sabe escrever, que domina. Eu sabia era ler, né? Porque ler muito faz um escritor. Eu estou convencida que todo leitor pode se tornar um escritor. E aí, pronto. E aí ele, eu quero tudo. Eu falei, eu nunca mandei nada para editor nenhum, o que é isso? Não é engano. Aí ele começou a ler para mim, eu falei, de fato, essa história eu li. Aí foi uma longa história, porque até eu achar tudo que eu tinha, organizar, aí achei montes de histórias. Aí fui organizando por mundos. Então aquelas ali que se referiam todas àquela realidade, tinham sido suscitadas pela realidade daquele lugarzinho, chama-se Pilõezinhos, que é onde nasceu o cordelista que escreveu O Pavão Misterioso, que é o grande cordel inaugural aqui no Nordeste, né? E então ele deve ter passado mediunicamente alguma inspiração para mim. Eu fazia muito cordel, fazia de tudo. E pronto, aí o pessoal acha que é o meu grande sucesso ter ganho um jabuti, não sei o quê, mas não é. Meu grande sucesso foi aquela história da classe operária, que foram milhares, não sei quantas edições e passado por aí tudo. Até hoje o pessoal se refere àquilo. Então a gente até está refazendo. Nós estamos refazendo, atualizando, completando, tentando refazer, estou até para entrar em combinação com o pessoal da CO, porque é necessário começar tudo de novo. E aí pronto. Aí saiu o primeiro livro, mas também eu passei a minha vida toda andando com mochila nas costas, fazendo formação de educador popular pelo mundo, sabe? Dei 4 voltas ao mundo sem nunca pagar passagem. Então, aí quando com 60 anos, eu já não estava mais aguentando a mochilão nas costas. E já não estava podendo mais, também já estava, sabe? O educador tem que se tornar dispensável, né? Então, eu sempre, nunca me grudei em nada. Pronto, agora já está pronto, agora vocês continuam, eu vou me embora fazer outra coisa. E aí, o escrever, eu percebi que escrever ficção era uma maneira de continuar, porque eu conto as histórias do que eu vi. É isso. É isso. Aí, então, agora eu vou pedir para... A gente vai deixar as perguntas um pouquinho para depois, porque vocês já... Eu acho que a Valéria já falou umas 3 aqui. E Aline, você também, que já viveu tanto, já estava em Paris, já conviveu com essa parte toda da ditadura, do regime fechado, e tem tantas histórias também. Pois, a questão agora era essa, eu estava a ouvi-la falar. E nós cá tivemos a ditadura até 1974. Portanto, a dificuldade de ser jornalista era terrível, porque muitas vezes quase que cortavam o jornal todo. E nós tínhamos de ter um jornal preparado para que, se ele viesse todo cortado, o outro avançar. Porque naquela altura não havia estas tecnologias e os jornais tinham que apanhar o comboio para ir para os outros lugares. Na maneira que foi, os livros também não se podiam publicar, foi uma coisa muito, muito difícil de passar aqui. E depois um dia eu pronto, zanguei-me com a pátria e fui viver para Paris. E isso foi realmente a coisa mais diferente que eu via na minha vida, porque se podia dizer tudo, porque eu trabalhei lá num jornal também, apanhei lá o maio de 68, portanto foi assim a minha...
os grandes olhos abertos para a vida, porque aqui realmente era uma coisa e muito cinzenta, nós não podíamos dizer nada, não podíamos fazer nada, e por exemplo, quando há bocado falou que a profissão de jornalista não era muito bem vista para as mulheres, aqui também não, e eu tinha umas tias velhas, eu tive assim uma infância muito complicada, depois tive umas tias velhas, quando lhe perguntavam pelas sobrinhas, dizia, a Teresa é médica, a Helena é psiquiatra, e depois perguntavam-lhe, a Alice, lá anda naquela vila que ela escolheu. Desonesta. Não era para mulheres, isso é verdade. Mas eu também, no meu jornal sempre, nunca tive qualquer obstáculo por ser mulher, isso é verdade. Eu ia fazer os mesmos serviços que os outros iam fazer, isso para mim acho que foi bom. Aí não tive nenhuma diferença. Depois fui para Paris, depois houve coisas que me influenciaram muito, mas como história, de Paris, depois fui para Timor. Timor foi... Eu também. Também? Quando é que também Timor? Conta. Eu fui para o Timor quando saíram os indonésios. 15 dias depois. Exatamente. Será que você estava lá? Não viu por lá o Sérgio Vieira de Melo, não conheceu. Sim. Eu fui na época do Sérgio. O Sérgio, exatamente. Será que não nos encontramos por lá? Não na mesma altura, não nos encontramos. Mas é uma experiência extraordinária lá também, foi assim... Aqui há pouco maravilha. Convidaram para lá ir. Eu disse, já estou com 77, 30 horas de viagem, não aguento, de maneira que agora fico por cá, mas o sair ver outras pessoas e falar com elas é isso que depois nos leva a escrever, não é? Porque temos que contar aquilo que nós vimos, não é? E portanto está dentro de casa. Há bocado disse aí uma coisa muito engraçada, que é que quando era pequena eu queria ser jornalista, porque eu sabia que o jornalista hoje estava ali, no outro dia estava acolá, e eu, se nunca estava em casa, era mesmo isso que eu queria. Pronto, era um bocadinho disso também. E felizmente hoje as coisas são muito diferentes, mas foi um tempo muito complicado, e depois foi muito complicado escrever sem censura. Nós já estávamos tão, como diríamos, matados, não é? Já escrevíamos, eu lembro-me de estar a escrever e parar, porque já estava a escrever de outra maneira, metáforas. Eu disse, por que eu estou a escrever assim? Eu já posso escrever tudo. Pronto. Foi um bocadinho difícil de voltar ao normal, porque eu sempre tinha nascido na ditadura, mas pronto, eles realmente a escrita, seja de livros, seja de jornais, seja do que for, é muito importante para comunicar com as pessoas as coisas que acontecem, não é? E eu achei muito interessante isso, porque conhecendo um pouco da história da Alice e também a da Valéria, eu achei que vocês duas convivem, as histórias de vida, a Valéria deu uma sumidinha, as histórias de vida de vocês são muito próximas, porque as duas não começaram a viver como jornalistas, né? Desculpa, vocês duas não tiveram como objetivo a escrita e serem escritoras. Alice sempre foi jornalista. Ela já escreveu a sua biografia. Tem de escrever a sua autobiografia. Eu não, quer dizer, na verdade, tudo que eu escrevo foi porque eu vi. Pois, eu também, mas... Então, pronto. Então, é a minha... eu mesma não interessa, entendeu? E depois eu não tenho nada para aprender de mim mesma. Porque quando eu escrevo, que eu tento me pôr na pele do personagem, eu tenho que encarnar aquele personagem, eu brinco que é uma espécie de coisa meio mediúnica, por isso que eu tenho muitos amigos do candomblé, porque eu entendo como é isso. O personagem me toma e fica enchendo a minha paciência, tem que escrever, tem que me escrever. E aí, eu aprendo muito, porque eu tenho que fazer todo um esforço de ser outra pessoa. Agora, ser eu mesma é uma chatice. Não, eu já sei, eu já fui, eu já sou eu mesma. Eu não quero escrever minha autobiografia.
Além do mais, que eu sei que seria muito mentirosa, porque eu não acredito. A memória, eu sou muito sincera quando eu conto minhas memórias. Mas eu não posso jurar que eu sou verdadeira, não corresponde aos fatos. Os fatos não estão dados. Na memória é ficcional, é um arranjo que a gente faz de fragmentos. A minha editora às vezes também me pede uma autobiografia, eu digo nem pensar. Nem pensar. É isso que eu acho. É isso que eu acho muito. Sabe? Quando eu morrer, se alguém quiser, faz a minha biografia, porque aí pode falar mentira, verdade, ninguém vai me cobrar, eu não estou aqui para responder, não é minha responsabilidade. Mas o mais interessante é justamente isso, é o que Alice com o olhar de jornalista, Valéria de missionária educadora, contando as histórias e pelo olhar de vocês. Então, eu acho que é aí que é o grande veio do sucesso, porque quando a pessoa fica em casa sonhando em ser escritora e não vive, não tem história para contar. E o mais fantástico, e eu queria unir vocês duas, porque eu acho que vocês depois vão ter muito que conversar, muito que interagir, que a vida de vocês foi um filme em paralelo, com muitas histórias interessantes. Somos gêmeas. Sim. Agora, já que a gente... Mesma idade. Sim, mas não é gêmea, porque a sua mãe não a viu quando tinha 15 dias. A minha viu. As vivências são próximas, porque a história da Alice, pelo que eu conheço, e a da Valéria também, vocês viveram uma fase em que a mulher, né, teve que passar por muitas superações, muitas dificuldades, para conseguir chegar em 2020 e dizer assim, olha, eu tenho 50 e poucos livros editados, ou 40 e poucos livros, eu tenho prêmios, eu tenho uma carreira, eu posso olhar para trás e dizer assim, tudo que eu vivi, eu contei a história para quem quisesse ler. Então, isso que eu acho fantástico, e trouxe vocês duas justamente também um pouco para isso, para vocês dizerem para essa nova geração que levantam a bandeira, né, o tempo inteiro de que a mulher não tem espaço no mercado literário. E eu vejo duas pessoas na minha frente que conseguiram um espaço fantástico. Então, eu queria que vocês contassem esse segredo para a gente, se vocês... porque a caminhada, a trajetória não foi direcionada, né, para que vocês chegassem onde vocês chegaram como escritoras. Cada uma tinha um objetivo diferente de vida e a própria vida foi conduzindo. Sabe, então, eu acho que se nós quisermos mesmo, se nós não ficarmos em casa a pensar nas coisas, nós conseguimos fazer as coisas. É preciso ter vontade de fazer, é preciso saber o caminho que nós queremos passar e não estar à espera. Ou que o editor nos chame, também nunca nenhum editor me chamou, ou não estar à espera que as coisas nos aconteçam. Nós é que temos que fazer por isso. Mas é mesmo. E, portanto, quando dizem, hoje as mulheres não têm... Têm se elas quiserem. Agora temos é que trabalhar muito e não pensar assim, pronto, já fiz tudo, agora vou descansar. Isso não, tem é que se trabalhar e saber o que é que se quer. Eu nunca tive ninguém que me ajudasse. Eu é que me ajudei. E Valéria? Sim, eu acho assim... Veja bem, eu não sei, eu acho que na Europa já é um bocado diferente, mas talvez não tanto. Aqui, o que acontece é o seguinte, é que todo o mercado editorial, tudo está montado para enaltecer os escritores. Escritora, tanto... Sabe, é assim, tanto era que a gente, quando começou... Claro que sempre tinha umas que passavam, né? Mas sempre minoria. Mesmo quando elas eram grandes, elas eram esquecidas depois de um tempo, entendeu? Por exemplo, agora há pouco fizeram uma reedição da Muralha, da Diná Silveira de Queiroz, que é um livraço maravilhoso, e que estava sem edição há muito tempo. Eu até fiz a apresentação do livro, uma espécie de prefácio, que eu digo que é pré-fácil, porque eu não sei falar de teoria nenhuma, então o que eu faço eu conto a minha experiência na leitura daquele livro. E aí, o que acontece é que as mulheres, os meninos, aos 18 anos, eles já se põem no Facebook, o nome deles é fulano de tal poeta. Aí você vai olhar, ele teve um poema publicado na revista digital tal, mas o cara já é poeta.
Entendeu? E depois é muito comum você ver os meninos, os homens, rejeitarem seus primeiros livros, porque são livros imaturos. Claro. Então, as mulheres, como elas hesitam mais, porque é muito mais difícil para elas, elas amadurecem os seus textos. Então, o que está acontecendo com o movimento do Mulherio das Letras, que destapou essa botija que estava cheia de moedas de ouro ali, com uma certa restrição, assim, e que vão trabalhando, retrabalhando. Eu acho que o essencial... Hoje, eu acho que a porteira abriu e ninguém fecha mais, entendeu? Então, como tem gente querendo passar a boiada lá no coisa, que eles não vão conseguir, porque a gente está aí pegando na mão e refazendo a porteira, mas, no caso aqui das mulheres, agora não segura mais, não. Eu acho que ninguém segura mais. Então, agora, o que eu acho que é fundamental, e todo mundo que eu conheço, que eu amo como escritor, foi assim, é você escrever porque você tem prazer em fazer aquilo, você tem compromisso com aqueles seus personagens. O pessoal me pergunta para quem que eu escrevo para os meus personagens, eu quero que eles possam ler o que eu escrevo e se encontrar ali. E não, eu vou escrever para fazer sucesso, porque aí você começa a se encaixar nas modas, porque imitar não sei quem, vai estudar doutorado de literatura e aí começa a querer saber em qual caixinha daquelas que os teóricos inventam que você vai entrar. Eu, como não sabia nada disso, quando eu estudei letra e literatura, língua e literatura francesa, você tinha que ler os autores, não existia teoria literária, nos anos 50. Então, eu não sabia que eu estava fazendo o quê. Claro que já me chamaram de regionalista, disso, daquilo, de papapá, e eu sei lá se é, se não é, pode chamar do que quiser, eu não tenho compromisso com isso. Então, gostar, sabe, para mim, quando eu termino um texto que eu leio e que eu gosto, eu digo, poxa, já basta. Mas há bocado estava a falar na Dina, eu fiz uma grande entrevista à Dina, e depois dei-lhe um livro meu. Então não é que ela leu aquilo tudo naquele dia e telefonou-me e depois tivemos quase uma hora ela a falar do livro e o que estava bem e o que não estava tão bem e foi ótimo. Foi ótimo. Mas aqui, nisso das mulheres, eu acho, e de literatura, eu acho que até estamos numa altura boa. As nossas escritoras, os escritores também, mas as escritoras publicam, são boas escritoras. E acho que sim, acho que até estamos numa altura muito de produção literária. Isso acho que é verdade. Então, para linkar duas coisas que a Valéria e a Alice falaram, e são duas perguntas que eu tinha separado aqui. Eu não vou olhar para as perguntas, querido. Valéria, quando você falou do mulherio, quando você criou, né? Aliás, você fez esse chamamento, não foi uma criação, foi um chamamento, né, no grupo do Facebook, em 2017, você imaginava que chegaria a essa dimensão? Justamente quando nós fizemos isso, porque não fui eu que inventei o mulherio, foi lá na Flip, estava com poucas mulheres, sempre maioria de mulheres na plateia e só os homens lá em cima falando, com raras exceções. E as mulheres andando por lá em eventos paralelos. Aí a gente se encontrava no meio da rua, daquelas pedras, se equilibrando, e dizia, gente, mas cadê as mulheres? Vamos juntar o mulherio que está aqui para a gente saber por que... Tinha um jovem que tinha escrito um artigo dizendo que mulher não escrevia muito, que não tinha preferência pelos homens, é que os homens é que escreviam, as mulheres não escreviam. E eu sabia que as mulheres escreviam muito mais, pois eu nasci numa família que todas as mulheres escreviam, e muitas vezes não publicavam. Tem várias histórias da minha família sobre isso. E aí, o que eu estava falando? Aí a gente fez uma reunião improvisada no café da manhã, daquelas que nós conseguimos achar, havia umas 25 a 30. Eu tenho até o caderninho com o nome e o e-mail de cada uma e a assinatura de quem estava lá. E aquela palavra que a gente usou assim, junta o mulherio, aí vamos juntar o mulherio, ficou, que é até uma palavra um pouquinho pejorativa, mas é assim, transgressora também. Então, aí a gente chegou à conclusão que a gente não sabe, nós mesmas não sabíamos quem éramos, quantas éramos. E aí a gente teve a ideia de abrir um grupo no Facebook, onde cada uma ia convidando as outras que conhecia para a gente saber quem éramos, onde estávamos, quantas éramos.
E eu lembro que a gente fez umas apostas assim, o pessoal dizendo assim, vai dar bem umas 500. Você acha que chega a isso? Não, acho que vai ser uns 300, 400 no máximo. Em 2 meses. Aí a gente demorou um pouco para abrir o grupo, porque a gente já queria lançar a ideia de fazer um encontro nacional. E aí a gente tinha que achar uma infraestrutura, apoio para fazer esse encontro. Aí eu falei, eu acho que na Paraíba a gente consegue, porque aqui a gente é um lugar, é uma ilha de cultura fervilhante, e aqui a gente encontra todo mundo, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, então você pode sentar, vai lá no café que o secretário de Cultura costumava ir, você bate um papo com ele, combina tudo, depois vai lá no gabinete fazer tudo formalmente, mas, sabe, tem uma outra maneira de se relacionar, e de fato a gente conseguiu o apoio de todo mundo aqui, foi uma coisa, e aí é que a gente abriu em janeiro ou fevereiro de 2017, eu fiquei com a tarefa de criar o grupo no Facebook. Naquele tempo eu era mais espertinha para essas coisas digitais, agora já estou completamente lesa. Aí eu fui lá, e o Facebook, quando uma pessoa cria um grupo, fica lá assim, Mulherio das Letras, criado por Maria Valéria Rezende. Então parece que fui eu que criei o movimento, mas não fui eu que criei o movimento. E aí... Eu falo que foi o chamamento. É o chamamento. Eu acabei ficando com a culpa, que foi bom, porque como eu já estou velha, se desse tudo errado, porque podia dar errado, porque quando botou 5.000 mulheres a conversar num grupo de Facebook, imagina as brigas, as discussões, as discordâncias, mas a gente aprendeu a brigar e desbrigar, fazer as pazes, voltar, e descobriu isso, que somos, agora tem 7.000, né? E aí, 7.000. Espalhadas pelo mundo, porque aquilo foi pegando. Era assim, eu sempre digo, a minha imagem é essa, aqui a gente começa a fazer a fogueira de São João 3 meses antes do São João, vai amontoando a lenha e fazendo, quando chega no São João tem 3 metros de altura, é só tacar fogo, aquilo em 2 minutos é um fogaréu enorme, e foi isso, estava a lenha pronta, seca, esperando uma faísca. Nós somos melhores, se a gente fosse desmatador, a gente ia longe, viu? Porque nós somos melhores para botar fogo do que os homens. Com certeza. E Alice, você aqui do lado de cá, o que você pensa sobre o movimento de integração de mulheres? Sobre você que tem uma vivência também, né, de experiências nesse mundo todo, o que você pensa sobre isso? A integração das mulheres em tudo, não é? Na vida? Não, na escrita. Na escrita. É como eu lhe estou a dizer, eu sempre encontrei muitas mulheres na escrita. É assim, vamos lá, falando do feminismo, é assim, eu não acho que as mulheres devam estar integradas se não têm qualidade, pronto. Portanto, a mulher tem que ter boa qualidade, o homem também tem, então assim estão, podem discutir. Agora, se não se tem qualidade, se escreve mal, se é muito complicado entrar nestas vidas, é muito complicado. Mas, como eu estava a dizer, aqui em Portugal há um grande grupo de mulheres que escreve bem, que tem prémios, que é muito ativo. Maravilhosas. Mas que são muito ativas mesmo. E eu não ia dizer que há menos homens, não, mas eu até acho que as mulheres agora cá se veem mais, quer dizer, falam mais, estão mais em organizações, estão mais em colóquios, a mesa às vezes é toda de mulheres. Eu às vezes quando vou a um colóquio e é tudo mulheres, sou eu que digo, tinha lá um homenzinho aqui para a mesa, porque já há poucos que queiram ir, não é? E isso aqui foi uma altura muito complicada, claro, isso é verdade, mas agora acho que estamos, porque nós temos tido força e temos trabalhado por isso. Como eu digo, se nós não escrevemos nada, também não é bom. E eu gosto muito de uma coisa que a Valéria há bocado disse, que é a escolha das palavras. Eu acho que as palavras é uma coisa extraordinária, e eu lembro-me de ser muito, e eu gosto muito de palavras, mesmo que não sabia o que é que elas queriam dizer. E eu lembro-me de ser muito pequenina, mas muito pequena, e estar a ler um livro de um autor, que foi o autor da minha vida, que era o Érico Veríssimo. E era um livro que se chamava As Aventuras de Tibiquera. Tibiquera. Era.
E eu era muito pequena e estava a ler em voz alta a primeira frase, e a primeira frase era assim: eu nasci, está a ver, para uma portuguesa, ainda não havia telenovelas cá, eu nasci na taba de uma tribo tupinambá. Eu não sabia o que era taba, não sabia o que era tribo, não sabia o que era tupinambá. Que lindo! Mas aquilo era tão lindo, o som, e mais, e quando eu acabava numa taba de uma tribo tupinambá, caía para o chão, pronto, aquilo era, eu não sei como é que não fui para o teatro, porque era aquelas, a minha palavra, a sonoridade da palavra é uma coisa extraordinária. Eu uma vez fui a um encontro já com adultos, mas que começava a aprender a ler, liam mal, e eu fui ler e comecei a ler, já não sei que livro era, e houve um senhor que disse: desculpe, que a gente não está a perceber. E houve outro que se levantou e disse: eu também não, mas isto é muito bonito. Porque era isso que eles iam ouvindo, percebes? E, portanto, acho que é por aí que nós vamos, mesmo com as crianças. Como é que a gente põe as crianças a gostar de ler? Muito cedo, bebês, vão ouvindo aqueles sons e depois aqueles sons são outras palavras. Portanto, é por aí. Para mim, a palavra realmente, claro, a história, mas a palavra é sempre fundamental. Isso é verdade. E há bocadinho ela falou ali numa palavra que em Portugal, que é o lerda. Vai tão lerda. É uma palavra muito nossa. Não, aqui no Nordeste diz lesa. Lesada. Burrinha. Mas vai ver que ainda tá lá no português do século XVI a XVII, viu, provavelmente. Exatamente. Porque aqui se fala no sertão, se usa muito o vocabulário português da colonização, porque não houve imigração estrangeira. Porque houve uma primeira telenovela brasileira, e não sei o quê. E as pessoas pensavam que aquilo... Eu disse, não, isso é uma palavra portuguesa, que era o vai, azinha, vai depressa. Nós cá já não usamos, mas aquilo é uma palavra nossa, o vai, azinha. E há muita coisa que a gente descobre que são palavras nossas que nós já não usamos e que se usam lá, ou outras coisas, não é? A influência da língua portuguesa no Nordeste é muito forte. Muito forte. É muito forte. E assim, eu estou me adaptando a vocês, porque eu tinha as 10 perguntas na sequência. À medida que vocês vão falando... Eu estou a olhar para as perguntas, ela também não, pronto. Somos rebeldes. Que é justamente isso que vocês falaram, essa importância, né, de ler, essa importância de você conhecer a palavra, a origem da palavra, para enriquecer o seu vocabulário, para poder também escrever e contribuir até para a cultura, para a literatura e para os seus leitores. Então, dentro dessa ideia de que vocês falaram, a interação com os leitores, o que vocês deixam de recado para quem se aventura a escrever? Eu sei que vocês já falaram isso, mas como eu quero aqui chegar ao meu desafio de 10 perguntas... A quem se aventura a escrever, o meu primeiro recado é rasga. Rasga muito. Nunca penses que sai bem logo à primeira, porque não sai. Depois de rasgar muito, então, é que tu vais ver. Eu rasgo, eu tenho livros já prontos para entregar ao editor e vou dar outra vista de olho e já tenho 3 que rasguei tudo e comecei tudo do princípio. Portanto, aquilo tem de estar como a gente quer, não é? Depois, então, sim senhora, então vão começando a escrever, nunca escrevo, eu disse sempre isso, eu tenho sempre muito medo das palavras que se escrevem em letra maiúscula. O amor, a solidão, aquilo não quer dizer nada. O que é a solidão para mim, o que é a solidão para o outro é outra coisa. Eu sou muito concreta. Portanto, escrevam. Eu faço muitos cursos de escrita criativa. E, normalmente, uma vez, houve um que chegou atrasado. E entrou e eu disse, então, porquê é que chegaste atrasado? Porque caíram os atacadores dos sapatos. Pronto, agora vão todos começar uma história que diz, caíram os atacadores de sapatos. Agora pronto. E era uma história que porque eles começam a pensar assim, isso não dá, não é? E já se vai fazendo cá muita coisa, mas não é nas escolas, porque as escolas, está bem, são boas escolas, ensinam o português, mas depois tem que ser de outra maneira, tem que fazer curso de escrita, tem que ler muito, como disse a Valéria, sem ler, ninguém escreve. É que não pode.
sem ler as pessoas têm que ter o domínio da palavra, têm que saber palavras. Eu não sei como é que é isso hoje aí no Brasil, mas cá, os jovens e as crianças... Um horror. Pronto, então, eu nem entendo do que é que eles dizem. E depois, eu digo, filhos, vocês querem uma coisa concreta. Vocês não têm vocabulário. Vocês um dia estão num trabalho, querem discutir com o patrão, e não têm palavras. Quer dizer, vocês têm que ter palavras para saber usar em todas as circunstâncias, porque eles não falam nada. Nunca vi, como aqui, parece que estão a rodar, dizem umas coisas, depois já não dizem outras. É muito mau. E as escolas aí não trabalham muito bem, pronto. E Valéria, qual seria o seu recado? Eu começo por aí também. Eu acho que, não sei se os lusófonos todos têm consciência do privilégio que nós temos, porque a nossa língua é a mais extensa das línguas ocidentais. É a mais extensa. Eu me lembro que quando saiu o novo dicionário da Academia de Lisboa, eu estava na França ou na Itália, sei lá onde, e eu fiz questão de pegar um avião que fizesse uma escala de uns 2 dias em Lisboa para eu comprar o tal. Quando eu fui comprar... Eu também tenho quando eu fui... Pois então, quando eu fui comprar, eu não pude comprar, porque eram 30 quilos de livro. Eu não pude trazer. E até hoje eu estava atrás de uma versão digital, porque agora não cabe, mas não tem como mais... Então, eu tenho um monte de dicionários. E está havendo... E o pessoal alega que a língua é uma coisa viva, dinâmica, ela evolui. Eu estou perfeitamente de acordo que ela evolua. Mas que ela evolua alargando-se e não encolhendo-se. Então, aqui, por exemplo, tem um dito popular muito comum. Fulano fala e não diz nada. Não se pode mais dizer isso, não entendem nada. Porque ninguém mais diz nada no Brasil, as pessoas só falam. Não se usa mais o verbo dizer, como se dizer refere-se ao conteúdo. Falar refere-se ao gesto de emitir a fala. Não é a mesma coisa? Não são sinônimos? Como ouvir e escutar também não é. Exato. Eu não posso mais dizer, passei horas escutando atrás da porta e não consegui ouvir nada. Escutar é pôr-se na atitude de querer ouvir. Ou as pessoas que dizem, de repente escutei um tiro. Você não escuta nada de repente. Você não escuta nada de repente, você ouve. Claro. E assim vai. Por exemplo, as pessoas não vestem mais as calças, a roupa, não calçam os sapatos, elas colocam. Ora, colocar é pôr uma coisa no lugar exato que lhe cabe. Então, o sapato coloca-se na sapateira, na caixa de sapato. O paletó coloca-se no cabide. Exato. Né? O chapéu na chapeleira. Agora, no corpo, a gente veste, calça, endossa, sei lá o quê, temos um vocabulário enorme. Então, por favor, ponha-se a serviço da língua. E outro conselho que eu dou, conte aos outros, abra os olhos, use seus 5 sentidos, e mais alguns se você tiver. Se você for um morcego, você ainda tem um sonar. Abra todos os seus sentidos e olhe o mundo. Você não é um mundo. Porque há escritores que estão escrevendo uma literatura quase solipsista. É o que eu chamo de literatura de kitnet. O cara se tranca na kitnet, é jovenzinho, mas ele se acha já uma vítima do mundo, da humanidade, um exemplo de humanidade, fracassada, não sei o quê, e fica escrevendo aquele chororô. Quando os nossos jornalistas estão a fazer uma entrevista e dizem assim, agora vou-lhe colocar uma pergunta. Pois é. O colocar a pergunta é sempre uma coisa extraordinária. E quando eu quiser dizer, né? Então, é gostar de escrever, olhar o mundo com os 5 sentidos. Eu escrevo tentando fazer com que seja um livro que qualquer pessoa possa ler, qualquer pessoa alfabetizada possa ler. Tem gente que escreve assim, parece que é só para ele, os amigos dele, os críticos lerem. Só para os críticos lerem, não é para o leitor. Eu não estou a serviço do leitor, como sempre estive na minha vida toda, fosse organizando programas de alfabetização ou escrevendo livros para eles lerem. E, sobretudo, alargue a nossa linguagem. Crie palavras novas. Crie, em vez de matar e enterrar
Deixa a Covid matar e os ditadores por aí matarem, mas um escritor não deve matar nenhuma palavra. Nós temos uma língua maravilhosa que herdou e que distribuiu palavras pelo mundo inteiro. A nossa língua se fixou no século XVI, quando os portugueses já estavam. Eu cheguei no Timor, eles estavam lá falando tétum, e de repente eu reconhecia uma opção de palavras, e depois eu descobri que o tétum era uma mistura de português e que muitas das palavras que nós usamos, das plantas... Eu me lembro, o X que me fez começar a entender tétum foi quando eu ouvi eles dizerem, ai, farinha. Farinha. Ai, farinha. Eu disse, ai, farinha. Eu já tinha entendido que ai, toda planta é ai. E a escola também é. E a escola é escola também. Farinha. Exato. Então, não, montes. Depois de um tempo, eu comecei a entender tudo. E eles a me entenderem quando falava português. Foi uma coisa muito interessante essa experiência. Olha, nós já estamos de quase 1 hora de papo, eu ainda não consegui fazer nem 8 perguntas, mas vocês já me responderam quase tudo. Mas vamos lá. E sobre as redes sociais, vocês acham que elas estão banalizando a escrita? As redes sociais? Sim, as redes sociais são aquilo que nós quisermos, não é? Utilizamos bem ou utilizamos mal. Neste momento de pandemia, de estarmos dentro de casa, eu acho que as redes sociais ajudaram. Por exemplo, eu estou com uma amiga minha no Facebook. Estamos a escrever um romance a 4 mãos. Eu faço um capítulo, que maravilha. Ela faz outro, e não assinamos. Que é para as pessoas, no fim, descobrirem quem é que escreveu o quê. Quem é que está fazendo? E já temos 40 capítulos feitos, e isso é muito... Tem leitura que nem queiram saber, para a gente a ler aquilo, e, portanto, isso acho que foi uma coisa, para já, que neste confinamento nos ajudou, a estar em casa, nos ajudou, e depois também a exercitar a escrita e tudo isso. Agora, o Facebook usado para insultar as pessoas, ou assim, para dizer outras coisas, isso não acho assim muita graça. Mas eu acho que é uma coisa boa, não é? E também vai publicar coisas no Facebook, com certeza, não é? As suas coisas. Vai, tem lá umas suas amigas e publicam. Olha, eu acho que o Facebook, sobretudo, que te permite escrever um texto mais longo, etc., teve uma função como instrumento. Exato. Porque eu conheço milhares e milhares de pessoas que não têm coragem de escrever nenhum bilhete, que é paralisada com a escrita, porque a escrita lhe traz uma lembrança de levar pito da professora, porque não escrevia errado, não sei o quê. Então, de repente, todo mundo perdeu o medo de escrever. Pode escrever besteira, escreve besteira. Eu acho que também o Facebook... Mas, por exemplo, eu fiz uma brincadeira no meu romance 40 Dias. A personagem percorre, dorme escondida em sebos, livrarias, etc. E aquilo que ela folheia nos livros e que fala com ela copia, e eu pus como uma espécie de epígrafes no meio do livro. Só que é falso, é mentira, é ficção, porque várias das frases que estão ali, como epígrafe tirada de um livro, foi uma coisa que o autor escreveu no Facebook. Eu me lembro bem, tem uma frase interessantíssima que eu achei lindo, que pegava direito no que eu estava escrevendo, que é de Elvira Vinha, nossa querida Elvira Vinha, que já se foi, mas está sempre aqui. Eu leio todo ano eu releio todos os livros dela. E da Lídia Jorge também, que eu adoro, da Lídia Jorge, que eu adoro. Foi uma descoberta maravilhosa para mim. É uma das nossas grandes escritoras. Grande. Ela esteve no Encontro Mulherio 2019, ano passado. Que maravilha, Eu a conheço, a gente se encontrou, acho que num salão do livro de Paris, uma coisa qualquer. Eu normalmente encontro nos salões do livro do Rio. Muito generosa, ela foi convidada pela Beth Legari. Então, eu acho que é isso. Se bem que é uma ilusão, né? Porque, por exemplo, eu tenho 5.000 amigos no Facebook, e é claro que o Facebook só me mostra o que dizem meia dúzia deles. E é uma ilusão, mas não importa. A gente fica sem medo de dar a cara a tapa. Sim. E eu acho que isso é uma desentrava
Desentrava. Quando nós encontramos no Facebook pessoas de família que não conhecíamos. Pois é, exatamente, não. E, por exemplo, gente que foi minha amiga, colega de escola, que eu nunca mais... Eu fui para o meio do mundo, ela foi para outro meio de mundo, que eu não sei mais. Gente que foi minha aluna há 500 anos atrás. E a gente acha, e depois parece que a gente... Sabe, então, o instrumento não é mau. Pois. É a gente que faz um bom ou mau uso dele. Depende do uso que se faz. Não, eu fiz essa pergunta porque tem muita gente que escreve contando com corretor. É aquela história do vocabulário. Isso é outra coisa. Eu brigo com o corretor. Primeiro tem a história do corretor, segundo que ficam abreviando essa geração nova que inventa as palavras que quando eles escrevem a gente não entende nada do que está escrito. Exato. Então, essa a questão também, né, de como a banalização das redes sociais, na digitação da palavra, termina até dificultando um pouquinho para que as pessoas contribuam. Mas, inclusive, tem um problema aí, porque eu já vi teóricos, eu já vi artigos acadêmicos dizendo que a internet e as redes sociais estavam possibilitando um avanço da linguagem. Porque agora eles escreviam e conseguiam se comunicar usando só as consoantes. Poxa, isso é o atraso da linguagem. As escritas começaram assim, o árabe e o hebraico não tinham vogais. Isso permitia... Como é que você vai saber se eu escrever C cedilha, C, B, C cedilha? É cabeça, cabaça ou cobiça? Sabe? É absurdo. Muitas divergências enormes teológicas aconteceram por causa das diferentes interpretações do Corão e da Bíblia, porque até que eles inventaram uns pontinhos que botam para substituir as vogais. Então, a língua não evolui para frente com isso, ela volta para trás. Acontece que as pessoas são de uma ignorância sobre as línguas, e eu sempre, como fui apaixonada pelas línguas, toda a vida fucei nesse assunto, entendeu? E as palavras que já não se... Por exemplo, no Brasil, ainda se usa a palavra telegrama. Temos. Telegrama. Usa-se no Brasil. Sim. Usa-se até... Num livro meu tem um cavalo chamado Telegrama, porque o dono queria que ele fosse a coisa mais rápida do mundo. Então, Pronto. No tempo dele... Já ninguém sabe o que é um telegrama. E não. eu tinha um pequeno poema para crianças que se chamava Telegrama do Príncipe para a Branca de Neve. E tive de mudar, o meu editor, e em vez de ser Telegrama do Príncipe para a Branca de Neve, sai SMS do Príncipe para a Branca de Neve. Mas já não sei o que era. Pronto. Ponha-se eu inventei um livro que eu fiz, bota-se um balãozinho do lado, que criei um personagem que não faz parte da história, mas ele fica perguntando o que é aquilo, e aí tem a explicaçãozinha ali, que é uma outra maneira, balãozinho assim, como um quadrinho, porque não se pode fazer isso, senão eles não vão conseguir ler nem entender nada de um livro de 10 anos atrás. Encolher as pessoas, encolher a vida, encolher o tempo, encolher tudo. Que tem a ver até, muita coisa tem a ver com a nossa história, ou com a história da cidade, e que agora eles já não sabem, nem sabem o que é, nem sabem o que foi. Era terrível. Claro, imagine o Brasil. O Brasil. E uma das coisas mais importantes do Brasil foi a Comissão Rondon, que desbravou e desbravou. Por quê? O Rondon desbravou porque ele foi encarregado de estender os fios de telégrafo do Rio de Janeiro para a Amazônia. Você não entende nem o que aconteceu, a história do Brasil, você não entende, se não souber o que é um telegrama. Claro, não, outras coisas, e eles já não sabem. Olha, eu quero agradecer a presença de todas, a gente tem mais de 50 e poucos comentários, tem gente aqui dizendo que pode ficar mais de 3 horas conversando, que está maravilhoso, que não é para parar. E eu estou tentando assim, aproveitar o máximo possível dessa troca de vocês para interagindo com as perguntas também, para a gente deixar um pouquinho de recado. De tudo isso que vocês duas já viveram, o que mais impactou na vida de vocês? Para vocês deixarem como registro. Eu sei que tem muitas experiências e muitas histórias, mas o que foi que mais impactou?
Para mim... As duas, mas aí cada uma responde. Para mim foi ter deixado isto tudo, fugido daqui e ter ido para Paris. O que eu aprendi lá, as pessoas com quem eu convivi, porque é preciso dizer, eu fui para Paris, não sabia o que é que ia fazer, sabia que ia para lá, e fui viver com uma prima minha, que essa sim era jornalista, era uma grande escritora, que se chamava Maria Lamas. A Maria Lamas era uma pessoa que era conhecida por toda a parte. Quem é que toda a gente que ia a Paris ia lá ter com ela? Que quer dizer que eu digo sempre que aquilo é que foi a minha universidade. Com quem é que eu contactei? Com o Pablo Neruda, com o Jorge Amado, com a Zélia Gattai, com o Jorge Sempre. Quer dizer, gente que eu às vezes estava a olhar e dizer, eu estou a falar com estas pessoas, quer dizer, porque eram todos amigos dela. Portanto, aquilo deu-me, e depois a liberdade que a gente lá tinha e tudo mais. Isso foi determinante, perfeitamente determinante para a minha vida. Depois eu vim embora, mas já vinha com outra cabeça e completamente determinante. Eu não sei dizer, me passaram 500 coisas pela cabeça aqui. Mas talvez tenha sido aquele bichinho de Murano que eu ganhei da Tia Biloca quando eu disse um poema. Não sei, não. Eu vivi muita coisa, gente. Eu nasci no meio da guerra, sobre uma cidade coberta sobre blackout. Eu só fui ver luz elétrica quando já estava com quase 3 anos. Pois, e uma data de sítio. Depois sabe, eu não sei dizer. Então, uma coisa que me impactou muito e que eu nunca pude escrever sobre ela, e eu vou contar aqui pela primeira vez, talvez. É quando eu estava no sertão de Pernambuco, eu comecei a criar um grupo de artesanato com umas mulheres num outro povoado lá, que não tinha nada. E eu cheguei lá e tinha a mulher que era a liderança do grupo. Ela tinha 2 menininhas, uma de 1 ano, outra de 2 anos, não sei. E eu sempre chegava antes, tomava um café na casa dela, brincava com as crianças, e depois a gente começava, as outras iam chegando, a gente começava a fazer nossos tapetes de sisal, essa coisa para vender lá no lugar turístico de Paulo Afonso. E aí, um dia eu cheguei, ela disse, eu não vou poder ir, as minhas meninas estão muito mal. E eu cheguei, e quando eu cheguei, ela estava com a criança no colo, e pronto, não deu tempo nem de eu perguntar nada, a criança morreu. E a outra estava quase. Eu disse, a gente vai salvar essa, pelo menos. Eu saí feito louca, procurando água de coco, porque eu sabia que era desidratação, naquele calor, no meio da seca. Eu saí feito louca. Um médico, uma enfermeira, não tinha nada. Eu saí feito louca procurando um coco para tentar pingar água de coco na boca dessa criança. Não achei. E quando eu cheguei, ela já tinha morrido. Isso foi essa impotência diante de uma coisa que poderia estar resolvida há muito tempo, porque eu sabia fazer diagnóstico. Filha de médico, meu pai achava que a gente tinha que aprender medicina desde cedo, então a gente sabia tudo, e a gente fazia os desenhos de anatomia para ele dar as aulas dele, não sei o quê. Então eu sabia que aquela criança estava apenas desidratada, elas estavam morrendo de desidratação. Muito triste. É uma realidade forte, muito triste. E aí, pronto, isso me marcou a minha vida pro resto da vida. Eu tenho que viver a minha vida inteira lutando contra isso. E aquilo está lá dentro de mim. Então, de vez em quando aquela história me vem, de vez em quando eu vejo aquela criança novamente na minha frente. E é justamente dentro disso uma das perguntas seria isso. Histórias vocês têm muitas. E qual você gostaria mais de contar? Seja do lado, né, de uma experiência assim tão forte, e também uma outra história que vocês gostariam que... São as histórias que vocês gostam de contar, porque vocês devem estar cansadas de responder entrevistas, cansadas de contar histórias. Então, o que é que faz bem para vocês como recado ou como uma coisa que... de referência? Mas eu acho que me faz bem contar as minhas histórias. E, portanto, de resto toda a gente sabe as minhas histórias, como é que foi a minha vida, como é que não foi, porque eu acho que nós temos que, faz-nos bem, deitar cá para fora as coisas que não foram boas, não é? Senão ficamos a remoer, e aquilo é mau. De maneira que, pronto, foi assim. E eu gosto de contar essas histórias, até para prevenir histórias semelhantes noutras crianças ou noutras pessoas da minha idade. Não façam isto, espero que não vos aconteça isto, mas se acontecer também, ninguém morreu.
Eu sou muito otimista, sou muito. E eu lembrava, quando era muito pequena, eu mudei muito de famílias, e quando às vezes, e eram sempre muito velhotas, quando às vezes as velhas me chamavam, eu nunca era para coisa boa, né? Mas eu lembro muito bem de eu carregar assim nas mãos e dizer, elas matar, não me matam. Portanto, vamos embora. E portanto eu ia lá ter com elas, matar não mata, então vamos lá fazer. E isso serviu-me sempre muito. Não me vão matar, pois não? Então vamos para a frente e vamos resolver essas coisas. Porque tem de ser assim, tem de ser assim. Eu não sou nada, poderia até ser, mas não sou nada de me queixar, ai, coitadinha de mim, ai, como não sou nada disso. E, portanto, também não gosto muito de estar sempre a ouvir as pessoas a queixar disso. Mas pronto, cada um tem o seu feitiço. Querida Valéria, depois dessa história assim tão forte. Eu agora, porque justamente toda hora minha entrevista tem que contar minha vida, e eu comecei a tomar consciência do privilégio imenso que foi a minha vida. Porque eu tenho pessoas da minha vida, da minha família, que foram importantíssimas. Então agora eu tenho muita vontade de escrever livremente, ficcionalmente, sobre os meus ancestrais. Então, já me pediram, e eu fiz, me pediram para escrever textos sobre as mulheres da minha família. E eu escrevi 3 textos, que são contos, onde eu me dou toda a liberdade de imaginar, porque tudo que a gente tem na memória é misturado com imaginação. E eu gostei tanto, eu acho que ficaram tão bonitos, que eu estou com a intenção de começar a fazer, em vez de 3 contos, fazer um livro inteiro das mulheres. Por outro lado, também os homens da minha família também tem pessoas interessantíssimas, fantásticas. O meu próprio pai é uma lenda. Meu pai ficou uma lenda lá em Santos, que só as pessoas mais velhas é que sabem. Mas ele era tido como, era um homem realmente completamente fora de qualquer esquema. E o meu avô, esse meu avô mineiro, que eu estou fazendo um romance. Eu estou fazendo um romance que eu já contei para todo mundo, não é segredo. Um romance que é inspirado nele. Ele era um grande retratista, um fotógrafo, mas ele se dizia, eu não sou fotógrafo, sou retratista. Era toda uma... E ele, quando ela já estava bem velhinha, minha avó já tinha morrido, ele resolveu dar o arquivo dele para o arquivo público. Porque ele era o fotógrafo oficial do governo de Minas. Tudo quanto é político, você pode imaginar, vivia comendo pão de queijo com a gente lá em casa. E ele, então, eu peguei essa história e disse assim, bom, é o velho retratista que resolve dar o seu arquivo, então a família destaca o neto mais novo, que está fazendo 20 anos, para ir passar as férias com o avô, ajudando a arrumar o arquivo. E o avô fica com pena dele. Então ele começa as pessoas que têm histórias estranhas, ele começa a contar a história de cada um, daqueles retratos todos que ele tem. E o meu livro se chama Toda Família Tem um Esqueleto no Armário, que é uma coisa de que eu estou convencida. Toda família tem segredos. Pode apostar. Eu digo isso, as pessoas dizem, na minha não tem. Daí, uns 3 dias, a pessoa me telefona ou me manda um e-mail dizendo, olha, você sabe que você tinha razão? Tem mesmo. Um irmão do meu bisavô, que eu nunca ouvi falar, mas que sumiu e nunca mais deu notícia. E outras histórias estranhas que calam. Ninguém diz. Calam. Mas as pessoas contam para mim, ainda mais depois que acabou o confessionário na igreja, que era a psicoterapia dos pobres. Você chegava lá, tinha uma cortininha, a pessoa ajoelhava, falava, botava tudo para fora. Um cara que você não sabe quem é, dizia assim, não, tá perdoado, reza 3 Padre Nosso, 3 Ave Marias, não peque mais, e volte para se confessar na semana que vem. Pronto, a pessoa estava aí, era grátis. Agora não tem mais. Não tem mais o confessionário. Então, as freiras acabamos sendo, muitas vezes, os confessionários, porque a gente ouve, né? A gente ouve e não fala nada, sabe? A pessoa fala 1 hora, desabafa, depois diz, ai, obrigado, você me ajudou demais, eu não disse uma palavra. Mas aquilo tudo vai mobiliando minha cabeça, entendeu? Dá uma compreensão, e eu acho que explorar eu digo sempre, eu acho que a função da literatura, o trabalho da literatura é explorar todas as possibilidades do humano, as mais sublimes e as mais abjetas, para a gente saber quem é, que a gente é, né? E a gente não é, eu não sou só eu sou eu com todo mundo que me fez e que me faz e que me... Todas as vivências, as emoções que te servem. Então, pode ser que se eu sobreviver, né, eu de teimosa, que agora com essa situação que a gente tem, eu tenho uma frase da Conceição Evaristo que eu acho
absolutamente fundamental, me mudou a minha maneira de ver as coisas, que é assim, eles, está no Olhos d'Água, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Sim, fantástico. Fantástico. Então, pegando esse gancho, qual a sua percepção para a pandemia mundial e qual é a lição que fica? Alice e Valéria. Sobre a pandemia? E o que como é que vai ficar? Não, assim, dentro desse gancho que a Valéria deu, né? A gente está vivendo uma situação de pandemia mundial. Claro. Dentro disso, qual é a percepção que vocês têm? Qual é a lição que vocês acham que fica? Olha, eu acho que nada fica igual ao que era, pronto, isso eu acho. Nós somos outras pessoas, o mundo há de ser outro mundo, e depois acontecem-nos, eu não estou a dizer que temos coisas boas com a pandemia, não é isso, mas descobrimos que não precisávamos tanto de muita coisa que tínhamos, descobrimos que poucas coisas chegam, descobrimos os outros, por exemplo, eu nunca na minha vida tinha falado com o vizinho aqui da frente, do prédio em frente. Desde esta altura, a gente abre a janela, a gente fala, a gente diz, quando nos encontramos, porque agora já podemos sair um bocadinho, não é? Com a distância, mas conversamos só agora, e eu estou aqui há 50 anos, é que eu soube como é que ele se chamava, e estas coisas, parecendo que não, estamos dentro de casa, mas de um outro modo aproximam-nos pessoas. Vamos falando com elas, vamos saber, por exemplo, houve o dia 25 de Abril, e o dia 25 de Abril cá, que é muito festejado, e não podia ser festejado, estávamos todos dentro de casa, e então lançámos a ideia, vamos todos para a janela cantar a Grândola, que é a nossa revolução. Emocionante. Exato. Este bairro, estas casas de revolucionário não têm nada. E eu pensei assim, cantar, pois não é que, às 9 horas, não é que às 9 horas, estava tudo de janela aberta a cantar a Grândola, que foi uma coisa que eu nunca pensei ver aqui. Há coisas... Agora, é terrível, é claro que é terrível para já, porque não sabemos como é que isto vai acabar, não sabemos quando é que vai acabar, e depois é uma coisa a nível mundial. Nós não podemos dizer, estou aqui um bocado mal, vou apanhar um avião, vou para a Espanha ou para a França. Não posso, está tudo na mesma. Portanto, é assim um mal que se generaliza, e a gente, eu acho, só se deve... talvez ficar um bocadinho melhor quando se encontrar uma vacina, porque até aí estar fora, a máscara, eu faço tudo, eu faço tudo o que é preciso, as máscaras, lavar mãos, mas é difícil, não é? A gente nunca sabe bem como é que as coisas vão evoluir, não é? Foi uma coisa muito complicada. E, por exemplo, a minha neta mais velha, que é cientista em Inglaterra, elas só agora começaram a usar máscara, até agora. Primeiro não tinham, depois não tinham chegado, depois não sei. Agora já está outra vez no laboratório, porque elas estavam a trabalhar em casa, e agora já usam máscara, mas elas não usavam máscara. Portanto, o ser humano se adapta a tudo, né? A Valéria. Isso mesmo. É horrível. Nós temos. Olha, pois, tal qual. Quando acabar a pandemia, nós vamos ter que usar máscara assim? Para botar as orelhas no lugar de novo. Não, quando acabou, olha, eu vi outro. Para devolver as orelhas para o lugar, que elas estão ficando todas assim. Com a máscara, uma coisa muito bonita, assim, pela cabeça toda, apanhava a máscara e tudo, era uma coisa linda. E qualquer dia a gente deixa. Olha, no outro dia, estava ali, tenho um café que é enorme, está lá pouca gente, portanto eu posso lá ir, e eu já ia ver o café com a máscara posta. Já estamos tão habituados à máscara. Mas pronto. É um mal que chegou a todos. E, Valéria, o que você acha? Olha, eu acho assim, uma coisa que eu estou me divertindo, o Facebook me serve para fazer essas coisas, fazer minhas pesquisas. Por exemplo, o pessoal que tem 20 anos a menos do que eu, ou 10, está enlouquecido para aprender a cozinhar. Não sabe fazer arroz com feijão. Não sabe o que se pode comer. A gente aqui no quintal tem um bocado de mato que come. Bredo, arapronobis, não sei o quê. E as pessoas não estão achando, não sabe? Estão aprendendo a fazer, aprendendo a costurar uma máquina, arrumar uma máquina. E a gente, velhos, a gente passou a ter uma função nova, que é explicar como é que se fazia antigamente.
Exatamente. Porque o pessoal está dominado, sabe? Acostumado a chamar pelo celular e vem uma pessoa e traz a sua comida. E você não sabe mais o que tem ali dentro, como se faz, como se tempera, nem nada. Outra coisa interessante também é que as pessoas estão aprendendo a reaproveitar os materiais. Eu tenho uma esperança de que a poluição vai diminuir muito. Parece que já está a diminuir. Já está muito, porque a sucata produzida por cada família vai diminuir muito, a menos que as pessoas sejam muito burras. Porque você aprendeu que é uma maneira mais saudável, mais econômico, mais tudo, mais divertido. Porque o trabalho manual, o artesanato, eu estou pegando todas as embalagens dos meus cigarros, que vocês já viram que quando eu tenho que estar as mãos ocupadas, então quando eu fico conversando eu fumo. Eu não fumo assim o dia inteiro, não. Mas aí eu pego a embalagem do cigarro, desmancho e faço com esse papelãozinho cadernetas, porque eu tinha uma impressora daquela de fita, que não existe mais, morreu, acabou, é caríssima, e eu tinha muito papel. Então, mandei cortar o papel em 4 partes. Estou fazendo cadernetinhas para dar de presente, mando de brinde com quem compra meus livros na minha lojinha, entendeu? Desmantelo, recorto, faço... Gente, me divirto, é a hora que eu descanso minha cabeça, entendeu? Nem faço mais, nem jogo mais mahjong. Jogava mahjong para não pensar em nada. Agora eu nem jogo mais, faço cadernetas, as minhas mãos todas tronchas, todas tortas, eu costuro aquilo, arrumei um grampeador, achei nas minhas coisas velhas um grampeador que grampea sempre. Eu tenho uma lista de encomendas de coisas de malha, uma quer um cascola, Pois é, aqui de casa sai crochê para todo mundo. Coisas lindas. Não, a gente tá reaproveitando tudo. Eu acho que e fazendo isso, o pessoal tá se divertindo de fazer isso. Eu vejo as minhas amigas na maior felicidade. Consegui fazer o pão, olha o pão, tira a fotografia do pão e põe na página do Facebook. Ou coloca na página do Facebook. Coloca na página do Facebook. Eu acho isso extremamente saudável. A gente estava muito acostumada a ter aquela vida robotizada de casa, trabalho e obrigações que o prazer do ser humano, da criação, tinha ficado de lado. Acabou, da produção. Afinal, a gente tudo que existe só é aproveitável com trabalho humano. Claro. Estão querendo fazer a gente esquecer isso, porque botam os robôs. Mas quem é que faz o robô? Quem é que move o robô? Claro. Sabe? Não há valor se não gerado pelo trabalho. O velho Marx lá tinha razão, sabe? O velho tinha razão. Ele só não podia imaginar que a coisa ia ficar desse jeito. Eu só queria ver Marx. Eu queria demais que Marx reencarnasse agora, o susto que ele ia levar, que é que ele ia escrever. Entendeu? Eu tô até imaginando assim, se eu sobreviver até os 120, eu vou reescrever o Capital para os anos 2000, para o terceiro milênio. Isso é tão verdade, de gastarmos menos coisas, isso. Há bocado, há meia hora, o nosso prédio ainda tem porteira, vocês não chamam porteira ao prédio? Não chamam outra coisa qualquer. Portaria, lá é portaria. Portaria, sim, o porteiro. E ela vem à noite buscar o nosso lixo todo para pôr lá embaixo. E ela, há bocado, dizia-me assim, tão pouco lixo, as pessoas agora têm tão pouco lixo. Pois que sorte dela. Vai melhorar a vida dos porteiros também. Tem tão pouco lixo. Olha, a gente está com um comentário da Maria Andrade dizendo que sobre essa última pergunta, as relações familiares mudaram com a pandemia, que o irmão dela está alfabetizando o sobrinho de 5 anos. Então, a gente está com muitos comentários, muitas pessoas acompanhando a gente. Eu acho que depois vocês vão ter acesso também, quem quiser interagir, responder, porque não vai dar tempo da gente falar com todo mundo. Tá? Mas eu acho que é isso. Mas isso de alfabetizar as crianças, eu vivo sozinha em casa, os meus netos já são adultos, mas... também não se pode ter outras crianças em casa, também é difícil. Eu não sei se as pessoas cá fazem muito isso. Eu sei que os meus netos mais pequenos, mais novos, trabalharam sempre em teletrabalho, portanto não iam à escola, não saíam de casa,
tinham a televisão, não é? Um computador, e trabalhavam sempre em teletrabalho e resultou muito bem, e eles acharam aquilo ótimo e não sei o quê. Ter crianças em casa, só quando realmente nós vivemos com elas, porque não podemos ir à rua e trazer as crianças para cá, é complicado. E eu acho que, não sei, quer dizer, haver muita gente em casa é capaz de ser um bocadinho complicado nesta altura. Não sei, havia alguém que me dizia que no fim desta pandemia ia haver muitos divórcios e muitos bebês. Já está havendo. Não é? Porque as pessoas estão acostumadas a vida toda, não é? E por isso eu digo, eu não tenho ninguém em casa, ainda tenho sorte, quer dizer, eu gostava de ter, mas não tenho. E os meus netos estão longe e tudo isso, mas aquilo que eu tenho mais, aquilo que me tem custado mais nesta pandemia, aquilo que me tem custado mais, é eu não poder ir para a rua dar beijinhos aos meus netos, abraçar os meus netos. Isso é que me gruda muito. Vê-los assim lá de longe, é que custa. Bom, para a gente finalizar, que a gente já está com 1h30 de papo com vocês, eu poderia ficar mais 5, mas só para também a gente não ficar... Você também tem coisas para fazer e as pessoas também ficarem até o vídeo, depois ele vai ficar disponibilizado no YouTube para quem quiser acompanhar a gente, porque pelo StreamYard eu só poderia escolher um canal, então eu escolhi o Facebook, que é mais fácil das pessoas acessarem, visualizarem. Depois, então, eu faço download e coloco no YouTube para todo mundo que quiser acompanhar também. E tem só mais 3 perguntinhas aqui para a gente finalizar e eu consegui fazer as 10 perguntas a vocês. Porque vocês foram falando, eu fui encaixando e tudo mais. Uma é, quem lhe inspira ou lhe inspirou, que mais ou menos a Valéria já falou e a Alice eu queria saber também, mas eu quero a resposta de vocês. E um livro que marcou a sua vida. E um autor, ou um livro, ou uma autora que marcou a vida de vocês. Olha, eu estava-me a rir. Quando falam em inspirar, eu lembro-me sempre de um dia que fui a uma escola e, assim, no quadro da escola, havia um aluno que tinha escrito em que é que se inspirou para escrever não sei o quê. E ele tinha escrito em que é que se pirou. Eu lembro sempre disso. Portanto, em que é que eu me inspirei, tudo pegado? Em que é que eu me inspiro? É como eu disse há bocado, aquilo que realmente me inspira é o que se passa, hoje, ou então, que é outra maneira, romance histórico. Eu gosto muito de fazer romance histórico, portanto, essa biografia do padre António Vieira também é, ou isso, ou então, eu acho que se as pessoas forem ler os meus livros todos, nestes 40 anos todos, chegam ao fim com uma história de como a nossa vida evoluiu, o que é que as pessoas faziam em casa, o que é que se chamava, porque as cantigas que se ouviam, porque eu realmente baseio muito, inspiro muito naquilo que faço, naquilo que vejo, naquilo que sei, invento muito pouco, é verdade. A pior coisa que me podem dizer é assim, conta uma história, contar uma história, eu leio muito bem, dê-me uma história que eu faço um brilho com aquilo. Agora, inventar assim uma história, não. Agora, sei o que é que vou contar. Tenho na minha cabeça, também como a Valéria, nós temos na nossa cabeça aquilo que passou e que está cá dentro. Portanto, vamos falando daquilo que nós sabemos, daquilo que passou connosco, que se passou, mas não invento muito pouco. Mas o que me inspira realmente é essa realidade. Havia outra pergunta? Não, era só o inspirar, não era? É um livro que lhe marcou. Um livro que me marcou muito. Olha, há bocado falei Nós temos livros que nos marcam, pelo menos eu acho, livros que nos marcam muito nas diversas épocas da nossa vida. Aquilo que nos marcou em criança é uma coisa, aquilo que nos marca hoje é outra. E em criança realmente foram os livros do Veríssimo, foram assim as minhas. Cá em Portugal, naquela altura, os nossos livros de escola tinham muitas histórias, muitos textos do Érico Veríssimo, muitos. E, portanto, eu depois fui lá, Clarissa foi assim a minha paixão. E ainda hoje é muito engraçado, porque eu os dei às minhas netas quando elas eram pequenas, dou a amigas assim jovens, e elas dizem-me todas, a Clarissa sou eu. E eu digo assim, olha, isto foi escrito em 1939, quer dizer, mas o que interessa é o que está por dentro de nós, não é lá as coisas por fora, não é? Esse foi assim. Depois, à medida que vou crescendo e que vou andando por aí, a mim, quer dizer, eu tenho muitos livros à cabeceira, que são aqueles que eu não prescindo. Também tenho, não é? Qualquer dia eu tenho que abrir o caminho para poder chegar na minha cama de noite para dormir.
E então, é um horror. Então, os meus livros preferidos no Brasil, não os conhecem, mas é pena. São sempre livros de poesia. É um livro de poesia de um grande autor que já morreu, que era o Rui Belo. Por acaso foi o meu primeiro namorado, não é por nada. É um grande poeta. Grande poeta. E são os livros para mim, José Tolentino Mendonça, neste momento é Senhor Cardeal, lá em Roma. Tolentino Mendonça, que é aquela poesia de um e do outro, para mim, é aquilo que eu gosto mais de ler. Depois vou lendo tudo, mas alguns, aqueles que me marcam, são esses, e a Bíblia. Eu tenho sempre uma Bíblia perto de mim. O meu marido dizia-me sempre, o meu marido era muito engraçado, porque o meu marido faria ontem 100 anos. O meu marido faria há 18. E o meu marido era uma coisa que às vezes as pessoas cá não entendem muito, que era comunista completo e católico. E as pessoas aqui às vezes, isso faz um bocadinho de confusão. E a primeira prenda que ele me deu foi uma Bíblia. Eu essa não empresto a ninguém, eu tenho uma grande coleção de Bíblias, mas aquela não empresta a ninguém. Onde ele me deu e disse: se precisares de alguma coisa, abre e encontras. E portanto essa também está sempre lá ao pé de mim. E são aquelas que eu vou relendo, e depois vou lendo aquilo, publica-se tanta coisa, não é? A maneira que vou relendo, vou por aí fora. E pronto, é assim. Por exemplo, um livro que eu agora li há pouco tempo, ele é brasileiro, que é do Itamar Vieira Júnior, que eu gostei muito. Autor Parado. Gostei muito, exatamente, e Maravilha. Damos-nos muito bem, encontrámos na Feira do Livro o ano passado cá em Lisboa, ficámos a dar muito bem, e conversamos e falamos, e gostei muito dele. Ele teve, de resto, cá um prémio com o livro dele, e gostei muito dele. Prémio. Foi dos últimos que eu gostei muito. E Valéria? Agora a Valéria. Olha, lá em casa não era proibido ler nada. Quando eu pegava uma coisa que meus pais achavam que não era apropriado ainda, porque com 10 anos eu estava lendo os Maias, eles diziam... Papai tinha um truque, ele dizia assim: pense bem antes de pegar um livro, porque se pegar tem que ler até o fim. Então, ele dizia assim: eu acho que esse livro aí, pense bem se você quer ler esse livrão. Porque você já sabe, se começar não pode abandonar, vai até o fim. Então, eu adorava ler os livros que eu não entendia nada. Eu me lembro assim, a impressão que eu fiquei quando eu li, mas antes, eu acho que o livro que me fez entender o que era a literatura, que eu tomei consciência, foi O Chamado da Floresta, The Cry of do Jack London, que é uma história do cachorro. É isso, a história do cachorro, e que é contada, não é contada na primeira pessoa pelo cachorro, mas é contada do ponto de vista do cachorro. E eu fiquei apaixonada por aquilo, e a sensação que eu tenho, eu não queria fazer nada, brincar nada, eu me escondia, tinha um sofá lá em casa, que ficava encostado quase na parede, e tinha uma grande cortina afastada da parede, aquilo fazia uma cabaninha. Eu me enfiava por trás daquela cortina para ninguém me achar, porque meus irmãozinhos viviam me aperreando, e eu, para poder ler aquele livro. Era muito bom. E a sensação que eu tenho é que durante 3 dias eu fui um cachorro. Eu era aquele cachorro. A minha agonia, que vai acontecer comigo? Eu tinha que voltar para casa, saía do colégio correndo, vinha correndo do colégio pela rua para chegar em casa e continuar a ser o cachorro que eu era. E aí eu entendi isso, quer dizer, que a literatura nos faz viver outras vidas. Sim. Que eu acho que a gente nasceu equipado para viver 1000 vidas. Mas a própria existência vai nos limitando, vai tendo várias encruzilhadas que a gente pega um caminho e não pega outro. E não dá para voltar para trás. Mas a gente fica com uma saudade daquelas outras vidas todas que a gente poderia ter vivido. Uma espécie de saudade lá dentro, uma sensação. Então, a literatura é que me combla. Não, como é que fala em português? Que de vez em quando me preenche essa lacuna, sabe? Que é infinita. Então, eu agora, como eu com muita dificuldade de ler no papel, porque eu preciso de uma lupa enorme para ler no papel, porque eu só tenho meio olho, só isso aqui que funciona. Eu estou lendo muito digital numa tela grande, né? Que eu posso pôr uma letrona com fundo preto. Então, agora eu estou com a mania de substituir minha biblioteca e tudo que eu já tinha e que eu amo em digital.
E depois mais todas as novidades que aparecem em digital. Depois mais gente que eu nunca tinha lido, que eu nunca ouvi falar, que desenterra um escritor, lá vou eu. E tum. Então eu tenho mais ou menos alguma coisa em torno de 50 mil livros digitais. Eu verifiquei esses dias, porque eu tive que reformatar meu computador, e eu tive que guardar tudo aquilo, e foi uma luta. Que eu já avisei pro pessoal aqui, quando eu morrer, bota esse HD aqui, com todos esses 50 mil livros no meu caixão, porque eu ainda não vou desistir. Mas eu também volto sempre a reler. Eu leio muito depressa, Se me deixarem em paz, eu leio 2 livros por dia. Livro de 200, 300 páginas por dia. Eu tenho leitura fotográfica, depois eu descobri que é um jeito de ler. Eu não faço assim. É assim, tum. E fica tudo na cabeça. Perfeito. É isso. Olha, então só para a gente finalizar, tenho só 3 perguntas bem rápidas. Uma, da época que vocês começaram, que diferenças notam no tratamento que as mulheres recebem no meio literário? Vocês acham que melhorou o tratamento? Desde que nós começamos. Desde o começo. Desde o começo. Não, apesar de tudo, desde o começo eu acho que melhorou. Agora eu acho que as mulheres estão bem, mas se calhar desde o começo, ao princípio, e eu estou a falar ao princípio não de eu começar a escrever, já foi muito, mas do tempo de jornalista, nos anos 61 foi quando eu comecei. Isso eu acho. E depois cá, no Brasil é diferente, mas cá é muito engraçado. Porque as mulheres que escreviam eram assim, umas senhoras de família, muito respeitadas, e então assinavam Dona. E então, há uma escritora, que até é boa escritora, que é Virgínia de Castro e Almeida, que assina sempre Dona Virgínia de Castro e Almeida. Já morreu há muitos anos, mas era muito engraçado, porque aquilo era assim uma profissão que nem toda a gente tinha, e era preciso respeitá-la, mas não, agora a partir dessa altura as coisas foram melhorando muito, as pessoas escrevem muito, depois também há muitos prémios e as pessoas estão a trabalhar também para isso, e eu acho que está a escrever, que está a ser mais, não estou a dizer que esteja a escrever melhor, também está, mas que estamos a ser mais bem aceitos, acho que sim, acho que isto agora nem sequer noto grande diferença entre homem e mulher, sendo os livros, ambos sendo os livros bons, portanto aí não noto diferença nenhuma. Perfeito. Se a gente se lembrar do tempo em que as mulheres, para poder publicar, tinham que usar um pseudônimo masculino? Ou até se vestir de homem, George Sand, só para citar uma, né? Um monte. Ou, durante a minha infância e adolescência, a Maria José Dupré, que foi uma escritora importantíssima para a minha geração, que foi o que nós lemos, todas as crianças liam, e depois outros livros dela também, ela assinava Senhora Leandro Dupré. E depois, eu sei de cá, olha, tem uma escritora maravilhosa, que vocês nunca ouviram falar, Cassi Cordovil. Ela era carioca, mas foi viver no Rio Grande do Sul, chegou lá, ela teve descobriu uma realidade diferente. Ela fez 2 livros de contos, um se chama Raça, o primeiro, que ela publicou em 1932. Depois, em 1942, ela publicou Ronda de Fogo. Eu tenho os 2. São livros maravilhosos. Como ela assinava Cassi Cordovil, porque era o nome dela, ela chamava Cassimira, tinha apelido de Cassi, pensaram que era um homem. Foi publicada pela José Olímpio. E os críticos fizeram críticas. E depois tem texto do Monteiro Lobato, não sei o que. Descubro com espanto que Cassi Cordovil é um homem, o que mostra que há mulheres que são capazes de escrever assim, até ele usou a palavra directness, sem firula, sem mimimi, nananana. E era preconceito mesmo, entendeu? E o mais curioso é o seguinte, que ela publicou esse livro em 1942, no fim de 1942 ela se casou com um primo meu, filho do escritor Vicente de Carvalho, e nunca mais publicou nada. Nunca mais publicou nada. Porque, sabe o que também? É porque havia uma suposição de que a mulher, quando fizesse poesias de amor, ela estava se revelando. E o marido já ficava pensando, mas que amor é esse?
Para mim, você nunca disse essas coisas, sabe? Ou que se ela escrevesse um romance, ela estava fazendo uma confissão de que ela tinha feito essas coisas, que é uma leseira total, E nunca mais uma escreveu. besteira. É como se a mulher não tivesse capacidade de ir além de si mesma. É uma visão da mulher como um ser limitadinho, criado para ser... nascido para ser esposa e mãe, entendeu? Que foi uma das coisas que me revoltou. Eu não quero ser esposa e mãe de ninguém. Eu quero ser sorte, eu quero ser livre. Aliás, os 3 votos que as pessoas se escandalizam muito com o voto de pobreza, castidade e obediência, mas são 3 votos de liberdade. Você não tem propriedade para gerir, você está sempre pronta para ir para qualquer canto, fazer qualquer coisa por qualquer tanto. Você não tem uma família, pessoas que você tem uma ligação muito pessoal, um compromisso muito pessoal que você não pode sair de perto. Claro que depois, mais tarde na vida, a gente começa a ter com as nossas próprias irmãs, como tenho aqui uma irmã com 90 anos. Mas é diferente, eu já também já estou velha. Sabe? E o voto de obediência, na minha congregação, pelo menos, não é uma coisa assim, te mandam plantar cenoura de cabeça para baixo para ver se ela cresce. Não existe isso, é um diálogo, olha, existe tal necessidade em tal lugar, você está disposta a ir? E você diz sim ou não, entendeu? Eu sempre digo sim. Só disse não quando queriam mandar eu fazer doutorado não sei aonde, porque eu não queria fazer isso, eu não queria... para saber as coisas, só basta eu ler, não preciso ir fazer doutorado em lugar nenhum. E eu sentia isso como um curral, assim, que queriam me botar. E todo mundo respeitou. Então, mas aqui, o pessoal aqui, do posto de gasolina, do comérciozinho aqui do lado, todo mundo já me doutorou, que eu chego lá, doutora, bom dia. Ah, aqui também. Sou doutoramento popular. Aqui Olha, Está-me a lembrar muito. Eu tenho uma amiga que é freira, já tem quase 90 anos também, que é a irmã Cecília. E a irmã Cecília é uma força da natureza. E a irmã Cecília diz-me sempre assim: filha, tudo o que me dá prazer e alegria é sempre para a glória de Deus. Pronto. É claro. É verdade. É muito engraçado. Bom, pra gente, faltam 15 minutos para a gente completar 2 horas dessa conversa maravilhosa, dessa troca que está todo mundo acompanhando, comentando. Vou fazer as 2 últimas perguntas para a gente encerrar. Quem é Alice Vieira no reflexo do espelho? Não, eu acho que sou tão... Acho que as pessoas olham para mim e pelos meus olhos veem logo tudo. Eu não escolho nada, as pessoas... Eu gosto muito de pessoas, isso é assim uma coisa... E dou muito bem com elas, falo com elas, e portanto acho que não consigo, mesmo que eu quisesse, não consigo esconder nada. Portanto, eu sou aquilo que as pessoas olham para mim e veem, e ainda bem que é. Aquelas pessoas muito fechadas, faz-me um bocadinho de confusão. Eu sou a mesma pessoa, gosto que as pessoas gostem de mim e eu gosto delas, e sou muito sincera nas coisas que digo, e elas também. Não é aquela sincera, há pessoas que são sinceras quando querem dizer poucas verdades. Eu poderia dizer praticamente a mesma coisa. Eu estou aqui, estou vivendo de teimosa, estou satisfeita. Para mim, cada dia é um dia, tudo que vier é lucro. Já estou com 20 e tantos anos de prazo de validade vencida, porque quando eu nasci, a previsão de vida era 50 e poucos anos. Estou com 77. Quase 78. Então, somos gêmeas, isso que eu estou dizendo. Somos gêmeas, nós temos que... Depois nós vamos fazer um bate-papo entre nós duas para um dia, decifrar. Um médico, eu fui ao médico, e o médico viu-me, disse que estava tudo muito mal, eu tinha sido operada, enfim. E ele deu-me, no máximo, 2 anos. 2 anos. Olha, já foram 32. De maneira que a partir daí... Pois então, 32, exatamente. O que eu já passei, eu já morri 7 vezes. Tá vendo, olha? 7 vezes na minha vida. A próxima é definitiva, porque nem gato, né? Não passa de 7. Não, mas eu 7 vezes. Eu já tive 2 desastres de avião. Eu já morri afogada uma vez. Eu já tive espingarda de cano 12 cortado na minha frente
várias vezes. Ó, eu já fiz a conta, eu vou escrever essa história das minhas 7 mortes. Isso é que tem coisa demais para contar, né? Mas pode ser muito divertido. Eu morri 7 vezes, e agora o infarto que eu tive, que fala, eu só ouvi o médico dizendo, não tem jeito, não pode sair daqui. Eu estava lá em Paraty, onde mal farmácia tem, e tinham que me levar para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Helicóptero não, que o tempo está muito ruim. Tinha morrido uma porção de gente de helicóptero ali, o Ulisses Guimarães. Eu já falava, deixa eu morrer aqui mesmo debaixo desse tetinho, não quero ir embora. E não morri. Então, sabe, tudo atrapalhado. Então, o que vier é lucro. Então, eu estou sempre... Agora, o meu problema hoje é assim, eu tenho mais projetos do que o meu corpo dá conta. E aí dá um desencontro, entendeu? Dá um desencontro, uma certa agonia, às vezes. Eu planejo fazer uma coisa e levo 3 vezes mais tempo. Por exemplo, eu digito pessimamente, porque eu não enxergo. Eu agora uso um teclado de videogamer, que tem as letras iluminadas e que pode batucar. Que eu passei 60 anos escrevendo em máquina de escrever, então eu destruo os teclados desses de notebook, essas coisas. Aí eu descobri que teclado de videogamer funciona. Então eu sou uma velha de 78 anos, quase, que vive num teclado de videogame. Mas vocês são teimosas demais. Daqui a 10 anos a gente ainda vai estar conversando. Sei não. Estou esquecendo muito as coisas, estou esquecendo muito. Vou ter uma consulta daqui a pouco, na hora que eu tiver um dia livre, com uma neurologista que vai me ajudar. Mas olha... Estou esquecendo as coisas. Então, eu estou com um problema muito sério. Eu estou com quase 50 anos e eu nem me lembro que eu comi no pequeno almoço, no café da manhã. O que é isso? Eu nem sei se eu comia... Se eu perguntar que horas são, eu não tenho a menor ideia. Se é de manhã, se é de noite. Tá então chovendo, começou a chover. Muita vantagem na minha frente. Bom, agora para a gente encerrar, eu queria agradecer a presença de todo mundo que nos acompanhou, principalmente essa honra, esse prazer e Maria Valéria juntas. Eu sabia que ia ser uma integração muito grande. Alguma coisa soprava no meu ouvido, você tem que unir essas duas. E não é para ficar só nessa união aqui, não. Depois vocês vão interagir, eu passo contato da Alice, eu passo contato da Valéria, vocês conversam entre si, que eu acho que vocês precisavam. Podemos combinar um encontro ali no meio do Atlântico. Sim. Ali, assim, pode ser um encontro no Atol das Rocas. Olha, eu faço o seguinte, eu providencio o encontro, vocês conversam e eu fico lá offzinha na sala. Porque eu acho que vocês têm muitas histórias para vocês conversarem, trocarem, porque a vida de vocês foi meio que em paralelo. Então, queria agradecer imensamente a generosidade de vocês duas, a disponibilidade de estarem aqui com a gente da Infinita. A equipe toda da Infinita agradece muito também. A Alice está sempre nos apoiando, nos ajudando com muito carinho, com muita gentileza. Então, Maria Valéria também agradece imensamente essa generosidade. Vamos estar juntas no Mulherio, né, no segundo encontro virtual de Portugal. Com certeza. Isso, depois a gente combina como é que a gente pode fazer isso. Eu queria avisar para vocês... O encontro já pode ser presencial, então. O presencial, a princípio, não, que o Baldaia ainda está fechado. Eu acho que só ainda está fechado. Só não, para o ano. Para o ano a gente vai ter que ver como é que a gente faz. Às vezes a gente faz lá no jardim ou na sala Joana Baldaia aberta. Mas certo, eu vou botar na minha agenda, porque assim não posso morrer até lá. Olha, então prorroga para setembro, porque está marcado para maio. Como eu não tenho muita certeza, prorroga para setembro na agenda, porque a gente... Do ano que vem? Do ano que vem. Não, é porque o evento presencial ia ser em maio desse ano. Na agenda Aí, por causa da pandemia, a gente agora vai fazer o virtual, mas ficou agendado para maio do próximo ano lá no Palácio Baldaia. Ver como é que fica. Quem sabe se publica algum livro meu aí, porque ultimamente não tem. Vai ser uma honra. Para aí a gente lançar. Então, deixa eu não sei por que ninguém se interessa em publicar. Deixa eu contar uma curiosidade. A Alice, ela é contratada pela Leia Editora, é exclusiva da Leia Editora, que eu tenho imensa gratidão também, agradecimento por toda a equipe lá da Leia, que disponibilizou a Alice um dia, quando estava fazendo uma tertúlia com a gente, contando essas histórias fantásticas, pegou os livros que ela tem para mostrar
levantou uma relíquia. Quando eu li assim, um livro de 1964, com os primeiros poemas da Alice Vieira, que era Alice Vassalo Pereira. Alice Vassalo Pereira. Quando eu vi aquele livro, eu falei assim, olha, eu tenho que reeditar, porque a Alice, né, só tinha feito um livro, não foi, Alice? Daquela edição, foi numa gráfica, ela sozinha fez aquele livro e não tinha mais. Então, a Leia, com a generosidade e gentileza, cedeu a Alice para que a Infinita pudesse fazer uma edição muito limitada só para os amigos. E a gente ofereceu no aniversário da Alice 30 exemplares para que ela pudesse dar para os amigos e para a família. E eu tenho guardado aqui, que é a minha relíquia, que a Júlia teve um trabalho, que foi a grande escola. Ao contrário do que eu pensava, nem estava tão mal. Não, tá fantástico. Tá vendo? As mulheres não rejeitam seus primeiros livros. Tá vendo? Olha, e uma moça de 18 anos escrever do jeito que escrevia a poesia, que me tocou, assim, é fantástico. E para a Júlia, né, que é a minha filha, foi um grande aprendizado, porque ela teve que reconstruir o livro todo, porque naquela época as gráficas de hoje não fazem. O livro exatamente não faz. Então a Júlia deve reconstruir o livro. Enfim, mas para falar sobre isso, é justamente esse prazer que vocês nos dão da gente estar perto, trocando, porque eu acho que esse é o contributo, né? Abrir portas, abrir janelas, para que mais e mais pessoas ouçam e troquem essas experiências todas de vocês. Então, muito obrigada. Valéria, será uma grande honra também ter algum livro seu publicado aqui em Portugal. Foi um imenso prazer. E, para chegar à última pergunta, para a gente encerrar, se vocês quiserem falar mais alguma coisa depois, fiquem à vontade. Mas qual é a pergunta? Vou fazer primeiro para Maria Valéria e depois para a Alice, para a gente trocar. Qual é a pergunta que gostaria que lhe fizesse e como responderia? A Valéria responde primeiro. Não sei. Também não sei. Sei lá. Já nos fizeram tantas, não é? Não sei. Não, eu queria que me perguntasse, você já foi a Angola? Eu dizer, para eu poder responder, nunca fui e preciso ir antes de morrer, porque está escrito em vários lugares que eu fiquei exilada em Angola. E o único jeito, eu já tentei desmentir, não adianta. O único jeito de desmentir é eu ir a Angola. Então, se me perguntarem, já foi a Angola? Eu vou dizer, não, estou louca para ir. E é aqui pertinho. É aqui pertinho, que eu vivo no meio do Oceano Atlântico. É mais perto de Angola do que de São Paulo. Com certeza. E Alice, qual é a pergunta que gostaria que ele fizesse e como responderia? Eu também não sei. Se me fizesse uma pergunta que já ocorresse naquela altura, nós já temos respondido a tudo. Olha, não sei mesmo o que é que me... Não sei. Palavra que não sei. Perguntarem... Então, vocês querem deixar mais algum recado? Querem falar mais alguma coisa? Olha, eu quero que as pessoas sejam felizes, que é sempre isso que eu digo quando escrevo qualquer livro, quando me perguntam qual é a mensagem, e eu não gosto nada da palavra mensagem. Sempre mensagem mandam os celulares, se é que mandam mensagens, e então digo aquilo que eu gostava, e que eu, quando estou a escrever, seja que livro for, é que aquele livro possa contribuir para que as pessoas sejam felizes, mais felizes, que lendo aquilo ou fiquem a saber outra coisa, tenham outra visão das coisas e que contribuam para eles serem um bocadinho mais felizes. É só isso. Eu desejo a todo mundo que encontre qual é a sua arte. Pois, claro. Todos nós nascemos para ser artista, toda criança pequena desenha, pinta, canta, representa. Você pega a criança e põe ali, deixa com o bonequinho ali, daí a pouco você vai ouvir o diálogo entre os dois, com vozes diferentes e tudo. E chega a uma certa altura da vida, bota-se uma tampa em cima da pessoa, e só alguns, ou porque são muito rebeldes, ou porque foram escolhidos por alguém, por um mecenas qualquer, a quem é permitido ser artista. E isso está errado, porque nós somos, antes de tudo, artistas. Fazemos as coisas gratuitamente, pela beleza, pelo prazer de fazer, pela alegria. Então, cada um, agora, eu acho que a nova etapa da humanidade será refeita assim. A coisa fundamental é que arte é a minha, de preferência, em que eu vou me expandir,
e deixar de saber, de se preocupar primeiro como é que eu vou ganhar dinheiro. O dinheiro vai acabar. Nós vamos voltar à troca direta. Nossa, mas esse foi o meu conceito mais fácil, é o melhor conceito que eu sempre acreditei que deveria ser para a humanidade, a troca. Sempre. Bom, eu queria só deixar um recado. No dia 25, 26, 27 e 28 de setembro, nós estaremos reunidas, todas as autoras lusófonas. Esse movimento Mulherio das Letras é agregador, tem vários desdobramentos, e a nossa ideia é fortalecer a troca entre as mulheres, fortalecer a língua portuguesa, a escrita. Vai ser um grande encontro, e a ideia inicial, em homenagem ao contributo que, durante 40 anos, Alice Vieira nos deu, não só na escrita, mas também por ser essa pessoa tão generosa que ela é, e contando essas histórias todas, e a Maria Valéria Rezende, por essa trajetória, por essa força de vida, por essa lição. Então, serão as duas autoras homenageadas. Consegui colocar uma brasileira e uma portuguesa juntas, para serem homenageadas no mesmo ano em que Clarice Lispector faz o centenário de nascimento, e a Amália Rodrigues também faz o centenário. Amália Rodrigues. Então serão as 4 autoras homenageadas dentro do Mulherio das Letras. 3 escritoras e uma compositora homenageadas dentro do Mulherio das Letras nesse encontro. Eu vou ficar muito feliz. A minha mãe também faria 100 anos. Eu conheci bem a Clarice Lispector e conheci muito bem a Amália Rodrigues, porque eu era santista, uma cidade em que mais da metade da população era portuguesa e onde ela vinha todos os anos. E eu assisti. Ela vinha, nossa, demais. E eu assisti, ela gravava os discos dela no Brasil, que era melhor a técnica, e eu assisti ao último concerto, porque aquilo é um concerto, da Amália Rodrigues naquele coisa de... Como é que chamava? Um grande festival de tudo que teve em Lisboa em 78, eu acho. Não! Aquela coisa que construíram o aquário. O aquário. Na Expo 98? Isso. Foi o último concerto que ela deu. E eu assisti, estava lá pessoalmente. E ainda levei meu disco antigo para ela autografar, e ela autografou. Que honra. Nós vamos ter a querida Beatriz Helena Ramos Amaral, que está fazendo todo um ensaio sobre a Clarice, então ela vai fazer uma palestra em homenagem aos 100 anos da Clarice. E também teremos a Tina Colasso, que é uma cantora de fado, que também vai cantar e vai falar sobre a história da Amália Rodrigues dentro do nosso encontro. Então, e eu tenho a minha fadista aqui. Porque ela foi uma grande fadista. Ela é da família do pessoal que era tudo fadista, do irmão da Câmara, o pessoal dela era tudo fadista. Então, convida, se ela quiser gravar um vídeo cantando... Não, eu posso mandar para você. Ela não tem mais condições, ela está na cama. Ela está na caminha dela, só ouvindo. Mas eu tenho gravado. Então ótimo, a gente abraça tudo. Eu tenho gravado ela. Em 2014, eu consegui gravar um CD com ela e com um violeiro daqui da Paraíba que consegue, na viola caipira, na viola de 10 cordas, imitar uma guitarra portuguesa, e fez várias faixas, é lindíssimo. Depois eu mando para vocês, só para vocês ouvirem. Que lindíssimo, que fantástico. Olha, muito obrigada. Vocês duas não saiam daí, eu vou encerrar aqui a live e a gente conversa um pouquinho para finalizar, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês, uma boa noite e gratidão, Alice, gratidão, Maria Valéria. Pronto, encerrou.